Boa noite, está começando mais um Conversa Paralela, nesse episódio especial, Dia das Crianças. Ao meu lado aqui, Lara Brenner. Como é que você tá, Lara? Saudade de você. Muita saudade de você. E a gente só se junta pra falar com gente boa, já percebeu? Com certeza. Agora, por que você tá de rosa, Lara? Por quê? Nunca te vi de rosa. Eu tive que fazer uma busca no meu guarda-roupa, porque hoje o nosso podcast é temático, você de azul, inclusive. Olha só. Por quê? Me conta. Porque eu acho que tem a ver com o nosso tema. Estamos tratando aqui no Dia das Crianças com duas personalidades incríveis que lançaram um livro infantil. Ele é ele e ela é ela. Que Exato. negócio é esse? Com quem que a gente tá aqui, Lara? Estamos aqui com ninguém menos, nós chegamos num nível de importância grande demais. Na mesma mesa conosco, nós temos aqui Ana Campagnolo, que é deputada estadual, esposa do Tiago e mãe da Catarina e da Joana. Lindinhas, inclusive. Bem-vinda, querida, mais uma vez. Alegria estar aqui com vocês. Os meus melhores programas sempre foram aqui no Conversa Paralela. 2 vezes já. Nossa. Que legal. Que privilégio. Vai ser o Aliás, terceiro. Quem não assistiu aos programas com a Ana Campagnolo, assista no YouTube aí, de graça. São conversas formidáveis, né? Não, e os dois convidados aqui, explosão de views também. Explosão de views. Aliás, da última vez que nós falamos com o nosso segundo convidado, que ninguém menos que Nicolas Ferreira, deputado federal, marido da Lívia e pai de 2 meninas, a Aurora e a Serena. Bem-vindo, querido. Obrigado. Já deixo aqui meu feliz Dia das Crianças para todas as crianças desse Brasil. Uma alegria. Da última vez que nós falamos com ele, eu nem sei, mais de 1 milhão de Já tem mais de 1 milhão visualizações. aquele episódio. É. Foi? Muito e ele tempo era tão também, né? Eu diferente. não tinha nem filha, nem esposa, Passou um bom tava encalhado. Tem uns 3 anos, quase 4 anos Eu acho aquilo, que né? deve Eu Foi acho bem que no deve ter início isso da- também. Foi o que eu acho 2021, tipo. Eu Por acho aí. que foi isso. Quem Por sabe aí, Brasil por aí. Paralelo tem ajudado a desencalhar Nicolas Ferreira. Obrigado, Brasil Calhou Paralelo. muito bem. E por que a gente reuniu essas duas celebridades, Bom, a gente dois vai deputados falar incríveis? Dos 2 livros que eles lançaram em conjunto, Ele é ele e ela é ela. Porque a gente trata desse assunto contra a ideologia de gênero, contra essa A favor da linguajar, natureza. a favor de fato, da natureza humana. E eu quero até deixar para eles explicarem melhor. Vou começar com a Ana. Qual que foi a ideia, então? De onde surgiu essa ideia para vocês fazerem, lançar esse livro agora, que já está dando polêmica, né? Sim. Eu acho que uma das coisas que nos motivou, tanto ao Nicolas quanto a mim, foi o fato de nós termos filhas agora e nos preocuparmos com a educação das nossas crianças, e pensamos também, isso nós temos em comum, já conversamos muito nos bastidores, nós não conseguimos aceitar que só a política vai resolver. Então a gente queria fazer uma contribuição cultural e isso nós tínhamos em comum. E um outro fator, eu acho que foi bem determinante, foi o fato de nós termos sido ambos separadamente e também juntos processados algumas vezes com relação ao tema da transfobia, da ideologia de gênero, da homofobia. Inclusive um processo que nós vencemos em dezembro do ano passado, que nós vencemos juntos, inclusive contra uma pessoa trans, né? E vencemos, graças a Deus. Porém, mesmo a decisão do juiz é bastante complexa, porque você lê ali a peça e a gente encontra no texto do voto do magistrado que, levando em consideração que aquela afirmação de que aquele homem era um homem foi feita durante um debate, até dá para tolerar. Mas, fora desse contexto, poderia sim ser interpretado como transfobia, homofobia, etc. A frase homem é homem? A frase... A expressão que nós usamos durante o debate de que aquela pessoa trans que estava falando conosco, na verdade, era um homem biológico, né? É um macho da espécie humana, né? Mas você me perdoa, chamar um homem de homem, peraí. Realmente. Hoje em dia, Não, isso é meu Deus, é um extremismo. Quem é você? Isso é quase um extremismo. A extrema-direita atuando, né? Como sempre. Francamente. Homem é homem. Ele é ele, ela é ela. Aliás, mostra pra gente aí, Nicolas. Mostra, Ana. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra Das câmera meninas aqui. é rosa, em homenagem à roupa da Lara. Ó, Vai, Lara. aqui pra câmera, pessoal. Aqui, ó. Gente, o livro, ele é muito assim, ele tem todas as ilustrações feitas à mão, né? Não que a gente é contrário a IA, tá certo? Mas eu acho que Bem legal. a mão dá um cuidado muito grande, é Tá. capa dura. A gente realmente fez com as ilustrações de uma forma, não para ser um livro político, tá certo? Não para ser um livro, digamos assim, anti-woke, mas é para ser um livro que fala coisas óbvias, porque, pelo visto, eles não estão entendendo que existem verdades. E o óbvio precisa ser dito. Então, vai que desenhando eles entendam, né? Agora. Porque o livro poderia muito bem chamar azul é azul, bola é bola, quadrado é quadrado, né? Mas é ele, ela é ela.
Então, assim, dizer as verdades hoje realmente se tornou um ato Bem bonito às vezes. praticamente revolucionário. Não, é muito bonito mesmo, não é porque a gente... Não é porque é nosso, não. Tá bem legal. Não é porque é nosso, não. Mas realmente, a gente, né, eu tive filhas agora de forma mais recente e a gente vê o perigo que é quando não se trata em âmbito cultural, né? Nós somos deputados, né? Eu sou deputado federal, a Ana é deputada estadual, mas nós somos cidadãos, nós somos pais e nós temos, obviamente, todo o direito, né, toda a liberdade de exercer aquilo que nós acreditamos que é certo, através de um livro infantil. Então, é um livro, assim, que foi feito com bastante cuidado. A gente fez questão, né, Ana, de não colocar nada, assim, que pudesse, Ofender sabe, ou ser político ofender demais. ou ser político, sabe, demais. Pelo contrário, se você folheia o livro, você vai ver que Bem há doce, né? É, bem doce, assim, reforça aquilo que, de fato, nós somos. Nós somos diferentes, mas ninguém é menor ou menor que ninguém, nós somos importantes, né, de formas diferentes. E principalmente coloca também a questão da biologia. Aqueles que tanto gostam, né, de dizer sobre ciência, quando chega um livro, né, que reforça o que a biologia diz, eles ficam indignados, né? Teve até uma manchete que falou assim, um livro contraditório. É, de da Nicolas Veja. Flamel. Controverso. Controverso. O Manchete da controverso- Veja, eu tô até com a manchete aqui. O Lê aí, controverso livro infantil de Nicolas Ferreira sobre questões de gênero. Se eu- Controverso onde? Se eu Nem falasse leram. ele, se o livro fosse ele é ela e ela é ele, beleza. Não ia ser controverso. Não, e aí Exatamente, aí não seria controverso. o títulozinho embaixo aqui, né? A obra foi publicada nas versões feminina e masculina. Absurdo. Não, isso aí Meu Deus. separou o livro por gênero. Mas tem ativismo, é legal a gente falar sobre isso no Dia das Crianças, porque tem feministas teóricas que publicam sobre o combate a sessões de brinquedos de meninos e meninas dentro das lojas. Já existe esse ativismo no Brasil. E, inclusive, nós temos um exemplo de uma atriz brasileira, que é a Thaís Araújo, que foi notícia recentemente quando ela falou que estava muito chocada, porque ela tentava fazer brinquedos neutros, apresentar brinquedos neutros e descobriu que a filha dela, mesmo assim, queria brincar de boneca. Então, não é uma teoria da conspiração que nos levou a publicar esse livro. É o fato de que constantemente as coisas mais básicas e óbvias na criação de crianças têm sido atacadas. E esse exemplo da Thaís Araújo é excelente, porque existem pesquisas científicas realizadas antes de 2016, cada vez mais escassas essas pesquisas, porque agora as feministas controlam os departamentos também, né? Ciências humanas, psicologia, enfim. Mas existem pesquisas recentes sobre as crianças identificarem e preferirem brinquedos a partir dos 6 meses. E uma dessas pesquisas mostra bebês de 18 meses diante de brinquedos específicos femininos e masculinos, né? Como um carrinho e bonecas. E a pesquisa identificou que bebês de 1 ano e meio, os meninos preferem majoritariamente, esmagadoramente, brincar com um carrinho do que com bonecas. Mesmo sem terem a consciência do seu próprio sexo, porque essa mesma pesquisa também analisava se essas crianças tinham a capacidade de discernir que elas tinham um sexo biológico diferente de outras crianças, com 1 ano e meio. E a gente sabe que não, né? A maior parte das crianças nessa pesquisa mostrou, inclusive, não distinguir o seu próprio sexo. Então, não tinha como ela ter recebido uma formação cultural, educativa ou doutrinadora do meio para preferir caminhõezinhos e não bonecas. Mas já era inato, né? É o que as pesquisas indicam nesse Essa sentido. pesquisa que você está citando é aquela, eu não lembro se ela era sueca ou dinamarquesa, é essa? É outra. Essa foi feita com bebezinhos de 6 meses que acompanhavam... Tem vídeo, inclusive, É, essa daí eu isso. também. É do eu ia falar isso Essa agora. aí que ela tá citando tem naquele documentário Tem. Brainwash. que é um chamado Lavagem Lavagem Cerebral. Cerebral. Vocês podem Ah, o pesquisar Paradoxo da isso Igualdade. Isso. Isso. O primeiro episódio é o Paradoxo episódio. da Igualdade. Gente, Cara, tem no esse YouTube de episódio graça é muito isso, bom. viu? E é antigo, né? Assim, bem antigo. Isso. é E antigo. você sabe o que o mais me interessou naquilo? Eu caí aleatoriamente naquele documentário. Não foi uma indicação específica de alguém. E o que mais me interessou é que o rapaz foi pesquisar achando que ele encontraria justamente o contrário do que ele achou. É um humorista, inclusive. Ele é um humorista, exato. Outro documentário que eu deixo aqui também de sugestão é o What is a Woman, né? O que é uma mulher, do Matt Walsh. E é interessante porque, assim, as pesquisas e a própria universidade, ela deveria ser uma pesquisa desinteressada. Porque, no fim das contas, se você já faz algo... por exemplo, né, o Olavo fala isso, olha, eu quero somente ver esse objeto físico aqui, olhando para ele só desse ângulo. Você está com o quê? Com medo de enxergar os outros ângulos para você ver o todo. Então você está querendo literalmente ver só um lado. E talvez se você ver só um lado, você vai ser privado de ver o todo. Então, quando você tem uma pesquisa desinteressada, como o Matt Walsh fez, ele
ele perguntou basicamente para professores, especialistas, os especialistas, né, do tema, e chegava num ponto que a pergunta é simples, né? O que é uma mulher? E essa pergunta basicamente deixava eles em pânico, em desespero, achava que estava sendo desrespeitoso, né? Como que você faz essa pergunta? A gente não deveria Se questionar você e se fazer essa identifica pergunta? como uma mulher. Tá bom, Exatamente. então você se identifica como o quê? Exatamente. E quando ele vai numa tribo lá, sei lá, africana, a galera dá risada, tipo, como assim? Como assim? Você não sabe o que é mulher? Exatamente. Aqui, ó, mulher é Exatamente. isso aqui. Exatamente. Não, e ele fala, eu acho tão engraçado essa parte, porque ele fala assim: você não vai acreditar, lá na minha terra o povo tá problematizando isso, você acredita? E o cara nem entende. Ele fala, Não, vocês são muito ridículos. E é muito interessante, eu vou reforçar pro pessoal de casa, assistam então esse What is a Woman, vale Sim. muito a pena. E esse do Paradoxo da Igualdade, só digitar lá lavagem cerebral, documentário legendado, esse primeiro episódio é muito interessante, porque realmente mostra essa... Pesquisa. E mostra os dois lados, porque o entrevistador, que é um humorista, ele quer se perguntar por que lá na Suécia, na Dinamarca, não sei, num país lá, tem um nível de igualdade muito grande, né? Acho que todo mundo ganha muito bem e tal, e lá deveria ser muito mais normal você ver mulheres em profissões tipicamente masculinas também, e homens em profissões de mulheres, e lá é o completo oposto. Ele vai numa maternidade, num hospital, só tem mulher. E ele vai numa obra, numa empresa de construção, sei lá, só tem homem. Ele falou, cara, por que isso aqui acontece? Tem alguma coisa inata aqui? E quando ele pergunta para os dois polos, né, para os tantos cientistas de gênero lá, isso é uma construção social. E aí quando mostra Não é. as pesquisas e os caras fazendo teste com bebê, É. diferente, né? E isso é tão interessante que até para que as mulheres e os homens, meninos e meninas, tenham mais possibilidade e liberdade para escolher profissões fora do estereótipo de gênero que o movimento feminista chama, né? É preciso que eles reconheçam e se identifiquem como que são homens e mulheres, conhecendo suas limitações e potencialidades, para daí sim poder escolher a profissão adequada. Essa pesquisa do bebezinho ainda, inclusive, olha, é muito interessante porque bebezinhos de 1 ano e meio mostrava que as meninas, as bebezinhas meninas, tinham mais condições de identificar que elas eram de um sexo diferente dos meninos. E por terem essa habilidade, a pesquisa também revela que aquelas meninas que se distinguiam como meninas e faziam diferenciação entre os meninos eram as que mais escolhiam brincar com carrinhos. Ou seja, quando eu me identifico como que eu sou, ele é ele, ela é ela, quando eu me identifico como que eu sou, eu tenho mais liberdade para atuar no mercado de trabalho e para escolher uma profissão, por exemplo, do que quando eu sou enganado com uma suposta igualdade de gênero. E esse mesmo documentário mostra que países com mais liberdade econômica, principalmente, e também igualdade de gênero formalizada na sua Constituição, esses países são aqueles onde mais as mulheres vão para profissões femininas e onde mais os homens vão para profissões consideradas masculinas. Por quê? Se você tem liberdade para escolher, se você tem liberdade para escolher porque o seu país é próspero, porque você tem opções, você opta por aquilo que gosta mais. Então, é por isso que o socialismo ele funciona na igualdade da pobreza, nivelando por baixo. As pessoas são mais iguais quando elas são niveladas por baixo e se tornam mais desiguais conforme o padrão vai subindo. Da mesma forma, em países extremamente pobres, em países, por exemplo, que foram devastados pelo movimento, pelo regime comunista, havia completa igualdade entre homens e mulheres, que é todo mundo igualmente miserável. Sim. Recentemente, numa conversa que eu tive, inclusive num debate que eu tive recentemente, uma das pessoas alegou o seguinte: esse conceito de homem e mulher foi inventado pelos colonizadores europeus. Nossa. E assim, a afirmação era tão absurda que eu não conseguia rebater. Assim, para onde que eu vou agora? Uma pessoa que me diz que homem e mulher foram inventados pelo colonizador branco europeu. Eu já ouvi também que a Bíblia tem 8 gêneros distintos, né? Não é só homem e mulher. Então, assim, como que é possível que nós estejamos sendo contaminados por tantas ideias não fundamentadas cientificamente e sendo nós os acusados de faltarmos com a ciência? É muito absurdo. Por isso que eu concordo muito com um cara chama Lula, que quando ele diz o seguinte, ele fala, não é possível, quem criou essa coisa de banheiro unissex só pode ter sido o capeta. É engraçado, né? Se a gente fala um trem desse... Nossa, eu tava preso. Não, preso, porque, falando aqui em casos mais específicos, né, politicamente falando, são 2, né? Primeiro, no dia 8 de março de 2000, eu acredito que 21, quando eu ainda era vereador, Dia Internacional das Mulheres, fui dar o discurso, sem a peruca ainda, dei o discurso e, basicamente, falei isso, né? Que um homem é homem,
mulher, mulher. Tomei um processo com relação a isso. Quando eu ganhei para vereador, uma vereador trans tinha ganhado, e a pessoa me perguntou, como que você vai chamar ela? Eu falei, do jeito que está na certidão de nascimento. Eu só falei isso. E processo também criminal. E, por fim, quando eu estava também vereador, quando eu fui vereador, teve muita polêmica, né? Mas a minha irmã tinha 16 anos de idade, estava na escola, ela estava no banheiro e entrou não sei se era trans ou travesti, da mesma idade que ela. E a minha irmã, amigo, é tipo eu de cabelo, sabe? Então, ela é brava também. Ela pegou o celular e começou a falar, não, você não pode estar aqui, que é o banheiro de menino, não sei o quê. E ele afrontoso, do tipo, não, opa, isso é homofobia, eu vou te processar aqui, não sei o quê, beleza. Eu, como vereador e principalmente como irmão, denunciei isso. Adivinha quem tá tomando processo? Então, assim, é inacreditável como as coisas acontecem. E há poucos anos atrás, coloca 10 anos atrás, essa história de que eles iriam pegar audiência, né, de crianças para poder ficar impondo, né, essa agenda, isso conspiratório. Essa coisa disso vai chegar na escola, isso é conspiratório, isso é quando a direita delirante. Direita delirante. E hoje você vê que dizer o normal, né, ele é ele, ela é ela, que se tornou o revolucionário da coisa. Você entra na Netflix, por exemplo, até o Elon Musk puxou, né, uma onda de cancelamento da Netflix, eram dezenas de desenhos sem classificação etária, né? Na verdade, uma criança pode assistir ali, era para criança, inclusive, voltado. Diversas cenas, né? De mulheres beijando mulheres, homens beijando homens. Linguagem neutra. Linguagem neutra, né? Então, transgenerismo, inclusive. Então, assim, não é que aquilo dali está sendo colocado como um roteiro natural. Como, por exemplo, tem um beijo entre a Cinderela e o príncipe. Não. É colocado aquilo dali com um objetivo muito claro, que é, de fato, gerar uma confusão naquela criança que, poxa, a sua sexualidade, ela não é simplesmente, digamos assim, ela não é definida por questões sociais ou culturais estruturais. Porque se fosse assim, você pegasse em gêmeos e um fosse homossexual, o outro também ia ter que ser homossexual, né? Uhum. Se fosse questões univitelinos, né? Exatamente. Porque a estrutura, a ordem cromossômica dele é igual. Mas daí eles apelam pra biologia, né? Isso, aí eles apelam pra biologia, exatamente. E criados do mesmo jeito. Então não é nem social, nem biológico. É um negócio eminentemente natural. Tem muito estudo sobre isso. Inclusive, tem a Rosária Butterfield, que é uma ex-lésbica, ex-ativista ateísta, que se converteu ao cristianismo. E ela tem alguns livros bem legais. Um deles chama Pensamentos Improváveis de uma Convertida e o outro é sobre sexualidade. E ela faz um histórico todo de como surgem essas palavras. Sexualidade. Né? Porque não se usava, né? Como que surge essa expressão? Depois, orientação sexual. E ela faz uma análise muito legal. Como é que uma prática que eu adoto, uma prática erótica que eu adoto na minha vida íntima, se torna uma identidade. Por que uma pessoa se apresenta hoje, ela tem que se apresentar com uma característica da sua identidade como gay, né, ou hétero? A própria definição de você hoje ter que usar a expressão heterossexual já se dobrar de uma certa forma para essa linguagem. Porque se você voltar antes da Revolução Sexual, só existe um tipo de atividade sexual possível, materialmente possível, não é uma questão de opinião, de preconceito. A atividade sexual da espécie humana consiste em uma atividade que é essencialmente, não necessariamente, mas essencialmente reprodutiva. Então, nós somos uma espécie de reprodução sexuada. Então, o nosso sexo consiste... Desculpa, programa para crianças. Mas o nosso sexo consiste na introdução do órgão masculino no órgão feminino. Isso é atividade sexual. É a única atividade sexual humana possível. Todas as outras são eróticas, afetivas, mas não são sexuais. E quando nós dizemos assim, olha, eu sou heterossexual, aquele é homossexual, você está admitindo que existe a possibilidade de transformar outras atividades eróticas em sexo. É uma análise que a gente já perdeu há tanto tempo, que até falar sobre isso hoje soa meio espantoso, né? Uhum. Dizer que aquela atividade erótica e afetiva realizada entre dois homens não pode ser chamada de atividade sexual, porque não é. Né? E se você... Agora, desculpa o pessoal que me achava conservadora demais pelo que eu vou dizer agora, mas se você, por exemplo, introduzir o membro masculino no ouvido, isso não é atividade sexual. Se você pegar na mão, não é atividade sexual. Se você introduzir no buraco do nariz, não é atividade sexual, porque atividade sexual, em toda a história da humanidade, sempre foi algo muito claro. Por exemplo, quando a gente olha para a antiguidade, onde tinha Calígula, Nero, todos homossexuais, né? Todos, na verdade,
a época, a expressão correta, sodomitas, né? Todos sodomitas. E nenhum deles contraiu um matrimônio oficialmente com algum de seus namorados das suas relações homoeróticas. Por quê? Mesmo aquele que tentou, fez uma encenação, na verdade, até tentou fazer uma encenação, vestiu aquele menor com roupa de noivo e tal, nenhum deles conseguiu estabelecer na sociedade, ainda que fosse uma sociedade que tolerasse a homossexualidade, conseguiu estabelecer isso como um critério de casamento, ou como algo equiparável ao casamento. Então, hoje nós mudamos o conceito de sexo como atividade sexual, nós adotamos expressões como sexualidade, homossexualismo, que a gente substituiu agora por homossexualidade, que também eles inventaram essa maluquice de que o Não homossexualismo... pode falar homossexualismo, que isso não é doença. Agora cristianismo, fascismo, comunismo, exatamente. é uma Pode chamar loucura. você de A fascista troca, e tá tudo Mas bem. isso é um problema de língua portuguesa, né? Vamos A combinar. própria troca da palavra sexo por gênero já é... Não, isso é um outro absurdo, né? E esse ponto que você falando não é só também a questão da identidade em si, né? Que se cria e se deturpa. É principalmente porque... Para pensar. Qual o grupo, né, na humanidade que impõe ao outro com que o seu, digamos assim, o seu desejo, sua atração, né, pelo sexo, pelo mesmo sexo, seja ele enseja, né, em criação de normas e leis e deveres. Sim, Tipo uma assim, loucura. que loucura é essa? Por que aqui... não, eu tenho um desejo sexual meu e aí eu vou fazer isso se tornar lei. Tipo assim, se você não concorda comigo, você é um transfóbico. Porque hoje as pessoas não compreendem que, primeiro, a transfobia ela foi equiparada pelo STF como racismo. Então não passou isso pelo Congresso. E não foi porque a gente falou, a gente não quer tratar sobre isso. Não, é porque a gente decidiu, falou, não, nós não vamos legislar a respeito disso. E ponto. Então a gente decidiu. O STF fala, não, na Houve omissão... omissão, E aí eles decidem, né? Como tudo hoje em dia. Mas para pensar, a transfobia hoje não é uma questão do tipo... Porque a fobia é aversão, medo, repúdio, enfim, né? De uma forma extrema. E não é isso, você vê que acontece, as pessoas estão sendo processadas por isso, horas. Eu não tenho dúvidas que já chega um processinho com isso aqui. Já chega um processo contra o nosso livro. Já vai chegar processo, como já chega, com relação à Bíblia. Pessoas falando que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela é opressora, que a Bíblia... Porque não é uma questão de um posicionamento, né? Não é uma questão de uma aceitação, é uma imposição. Ou você aceita, ou senão você se torna nem humano, né? Você se torna um outro. E esse outro tem que ser extinguido. Agora, Nicolas, isso é tão louco, a realidade que a gente está vivendo hoje é tão louca que eu tenho certeza de que muita gente que está nos ouvindo, que não está acostumada ao nosso universo, naturalmente, a esse tipo de conversa, talvez esteja achando um papo, assim, extremamente transfóbico, homofóbico, e nada mais é do que a declaração do óbvio. O que aconteceu? Como que foi esse movimento que nos fez chegar até aqui de ter que falar que a grama é verde, ter que falar que ele é ele, ter que falar que ela é ela? É quase como se o título fosse lá, 2 mais 2 igual a 4. Exatamente. Por E tá a gente todo tem que mundo falar que brigando. 2 Controverso +2 Só que, igual a 4? gente, só que não tô brincando. Faz um teste. Faz um post aí, assim, 2 mais 2 é igual a 4, tá certo? Eu não tenho dúvida que vai ter um comentário falando, mas a matemática, por exemplo, um casal. No, por exemplo, né? Eu e a Lívia, nós somos um, mas nós somos 2. Então quer dizer que os dois podem se representar do 1. Então, na verdade, 2 mais 2 seria 1 mais 1, então é igual a 2. Sempre vai ter alguém para poder querer desestruturar as realidades, né, concretas que nós temos. E tudo isso que eu vejo são limites. E como eu acredito que há um designer, né, inteligente, universal, que criou esse universo, que é Deus, eu acredito que todos esses limites, né, que existem no mundo é para o nosso próprio cuidado. Então, quando você olha, né, que o homem e a mulher eles se completam e através deles você consegue gerar a vida, quando a própria Bíblia diz para você, né, se preservar antes do casamento, quando ele fala para você não cobiçar, né, a mulher do outro, quando ele fala para você não mentir, para você não caluniar, para você, enfim, não adulterar, tudo isso, Deus não colocou isso e criou o universo de forma aleatória. Ele falou, quer saber? Vou ferrar aqui. Eu vou colocar desse jeito aqui porque eu tô afim. Não, é porque os limites eles são necessários. Então, quando você vê que se você distorce a realidade do seu bel prazer, isso vai gerar consequências. É o exemplo que eu sempre dou, tá? Tudo bem, então. Então, se você se sente, você se torna, né? Você tem ideia o quanto que esse princípio é perigoso? Então, se eu me sentir uma criança, eu posso ter relação com uma criança. Se eu me sentir negro, eu posso entrar em cotas?
Não dá ideia, hein? Não, se eu me sentir, então... essa mulher agora mesmo que foi pega com o Vini Júnior aí, falou que ela é sapiosexual, você viu isso? Não. Gente, não. Sapiosexual, tipo assim, ela ela gosta. Ela não gosta de ficar só conversando de putaria. Ela gosta, tipo, que troca ideia com ela, pô. Ou seja, normal. Entendeu? Ela não quer que o cara fique só falando de putaria com ela. Ela quer que você, pelo menos, desembole, troque uma ideia ali. Tem pessoas, por exemplo, que são gênero fluido. Lógica, Tá certo? São gênero fluido. Isso não é nem que eu acho. Tem pessoas que são... Que se dizem. Que se dizem assim. Tá. E no dia que você, por exemplo, fosse alistar, por exemplo, pro serviço militar ou fazer um concurso pra polícia militar. E aí, no seu dia, aposentadoria? você vai sentir o quê? Não somente, tá vendo? Essas questões, mas a licença maternidade. Tem alguns países que estão... Você tá entendendo? Por exemplo, a Previdência, né? Sim. As mulheres se aposentam mais cedo. Tem países que estão proibindo também, porque a pessoa diz, o cara fala que é mulher, eu vou me aposentar. Penitenciária, Não, você vai ser preso? Exatamente. Não, é muito isso, sem brincadeira. Se eu sou um cara adepto a isso aí, eu quero dar um despertão, fui preso. Meu irmão, essa cadeia aqui, cheia de homem aqui, tá tenso. Eu acho que eu prefiro ficar lá com as mulheres. Sim, mas isso que tu tá falando, aquele nazista fez isso. Aquele cara foi preso por nazismo quando mudou a lei na Alemanha. Ele se identificou como mulher pra sair da penitenciária masculina e pra feminina. Uma coisa que pode ser polêmica, os problemas, né? São tantas polêmicas. Eu já falei isso anteriormente, mas para pensar. Você tem um caso daquela Riley, que é a nadadora lá nos Estados Unidos, que... Acho que é Riley mesmo que ela chama, não? Não, é a loura mesmo. Tô falando do... tá. Não é a Lia Thomas, não. Não, é o Liam Thomas, mas eu acho que é a Riley. O nome dela, tá. que ela é mulher biológica. Tá. Nadadora, competia e tudo mais. E aí vem o Liam Thomas, né? Sim. Que era, sei lá, ranking 300, 400 no masculino, vai pro feminino e ganha em primeiro. Tá certo. Sempre. Ganha em primeiro. Aí fica a pergunta. Por que nenhuma mulher, né, que se sinta trans e se sinta um homem, uma mulher biológica que se sinta homem, ela fala, me sinto homem, quero ir pro futebol masculino. Ninguém contrata essa pessoa. Por que ela fala, nossa... Não é nem questão de contratar, mas por que ela fala assim... O inverso não acontece. Eu quero lutar no UFC contra o Poatan. Eu quero jogar basquete contra o LeBron. Assim, eu não tô dizendo, obviamente que não, as mulheres não conseguem nunca ganhar os homens. Claro que eu não tô dizendo isso. Tem mulheres incríveis e que, enfim, que são... Poxa, você pega a Serena Williams, por exemplo, né, a irmã dela, Venus, é nível absurdo o que elas jogam, não sei nem 0,5% do que elas jogam. Só que quando você joga para nível de competição, você pode comparar também, né, os dados, no esporte fica mais evidente isso, que há uma diferença clara. E não é porque um é menor ou maior, é porque são diferentes, ponto. Agora, imagina, cara, se hoje o Cristiano Ronaldo fala assim, sou sapiosexual e gênero fluido. Você quer ver? Hoje eu quero jogar a Copa do Mundo feminina. Um exemplo que serve para o contrário, porque geralmente a gente fala, as mulheres não querem ir para o esporte dos homens, mas eu quero ver qual ginasta homem que se sente mulher para competir com as Exatamente, ginastas perfeito, femininas, exatamente. Quem? que são delicadas, que têm movimentos muito mais amplos. Exatamente. Eu acho que só pelo fato de existir esporte masculino e feminino já essa é a resposta. Porque o esporte sempre foi assim, já sempre foi dividido. Por que é dividido, então? Porque existe uma diferença. Agora que eu abro um parênteses de conhecimento geral, falando sobre esportes, a seleção feminina foi derrotada pelo time sub-16 masculino do Grêmio em um jogo-treino em 2021. Isso é interessante porque teve uma vez em que um cara bem Vê chalvino... se você tem um placar aí. Porque o placar... Não, eles ocultaram o placar. Quanto 5-0? Eles dizem que foi 6-0. Tá aqui, ó. Apurou que foi 6-0 para os gremistas. Então, os meninos do Grêmio de sub-16 ganharam da seleção feminina. Mas, assim, não se revelou o placar Não é nem a final. seleção masculina, né? É o Não, sub-16. Assim, Não, pô, sub-16 do Grêmio. Então, assim, é claro que existem esportes individuais, como, por exemplo, xadrez e Sim. tênis, onde uma mulher pode vencer um homem. Inclusive, isso já aconteceu em um embate bem histórico aí, conhecido como a Guerra do Sexo, onde uma tenista venceu um tenista que era machista. E, eventualmente, isso pode acontecer. Mas você vê que, na média, os homens e as mulheres são bastante diferentes. E a pergunta que a Lara nos fez aqui foi como é que isso aconteceu? Eu acho que isso também é a pergunta que a Rowling, a autora do Harry Potter, se faz, né? Porque ela sempre foi feminista, ela nunca mudou o modo de pensar dela e, de repente, ela se tornou odiada pelo movimento feminista.
feminista. Hoje, se você procurar no Twitter, todos os dias ela recebe ameaças de morte por ser considerada uma inimiga dos trans. E uma das primeiras vezes que eu vim aqui, aliás, sempre o espaço que eu tive aqui foi justamente por causa do meu primeiro livro, que foi o Feminismo, Perversão e Subversão. E o título do livro já antecipava este problema, assim como o capítulo 4 do livro. O que o feminismo propõe? Primeiro, a perversão da mulher. Ela tem que ser moralmente pervertida e só depois ela pode ter a sua identidade subvertida. Então, na verdade, desde sempre o movimento feminista quis destruir essa identidade da mulher. Porque como é que eu posso destruir a mulher? O que ela tem de tão diferente com relação aos homens? O que a torna diferente dos homens? Porque absolutamente tudo que os homens fazem, as mulheres podem fazer, né? Matemática, física, química, esportes, política... Tudo bem. Agora, tem uma coisa que a mulher faz que a limita, de certas formas, e também a potencializa, que é a gestação. Gestar, amamentar e ter esse contato com a criança que só a mãe tem, principalmente nos primeiros 1000 dias, é algo muito específico das meninas. Então, como a maternidade é o nosso marcador biológico, e por isso a importância desse livro, as feministas desde o início trabalharam para destruir esse marcador biológico. Ou seja, as mulheres não vão mais ser distinguidas dos homens como odiando a maternidade. Não só através das técnicas científicas e medicamentosas para abortar um bebê, para evitar uma gravidez, mas realmente esse pensamento antinatalidade. E se você realmente tira a possibilidade maternal da mulher, você destrói a identidade da mulher. Assim como se você tirar a possibilidade paternal do homem, você o destrói. Os dois são igualmente importantes. Essa também é a ideia do nosso livro, né, Nicolas? A mulher é essencial para a reprodução da espécie. E o homem é essencial para a sobrevivência da espécie. Você já viu um vídeo, Ana, que é até, eu acho que não sei se é em São Paulo, que o cara vai perguntando assim, você acha que você conseguiria viver, né, num mundo sem homens? Com certeza. Já com vi. Certeza. Tipo assim, que afronta, né? Com certeza. Aí pergunta pra outra, claro, não precisa de homem pra nada. A outra, claro que isso aqui. Aí vai perguntar pros homens, os homens. Não, pô, não, as mulheres são importantes e tal, tudo mais. Não, que isso e tal. Então, assim, você percebe que, de fato, quando a gente fala sobre cristianismo, tem que pegar a Bíblia, né? Quando você fala sobre feminismo, você tem que pegar as teóricas feministas, pô. E todas elas, sem exceção. Você pega a Simone de Beauvoir, você pega a própria Margaret Sanger, elas colocam a maternidade como realmente algo demoníaco, assim. Enquanto o mito da maternidade, o mito familiar não for destruído, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Isso é Simone de Beauvoir, pô. Então, o mito do amor materno. O que a gente precisa, assim, deixar claro para as pessoas é que, primeiro, nada do que está acontecendo hoje é algo orgânico. É algo muito bem pensado, é algo estruturado, é um planejamento. Quando você pega a Revolução Sexual dos anos 60 nos Estados Unidos, você percebe que depois daquilo dali, DST aumentou, gravidez precoce, consumo de drogas, aborto, e isso nos Estados Unidos, né? Uma nação fundada por cristãos, né? Por que isso aconteceu? Porque as bases estruturais, né, e teóricas, principalmente na teoria crítica, que o Olavo brinca, que basicamente é o quê? Critica tudo do mundo ocidente. O que vai substituir, a gente não sabe. É tipo isso, né? Não, a família é fascista, a relação de homem e mulher é fascista, ter respeito é fascismo, casamento é fascismo. Tá, amigão, e aí? O que você vai me dar de substituição para o modelo que estruturou o mundo desde que o mundo é mundo? Não tem. Só que não importa, né? O estrago já foi feito. E todas essas mudanças, eu lembro, assim, de muito tempo mesmo. Papo de... eu tinha uns 13, 14 anos de idade, quando começou aquela coisa da cura gay. E aí o pessoal ia lá livrinho, pro... Isso, no livrinho. Por aqui? Esse vídeo é maravilhoso. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tá atrasado no seguinte sentido, né? De que eles já estão fazendo isso há muito tempo. Aquele livro ali que o Bolsonaro colocou ali, aquele livro foi um livro de, enfim, Não, se você olhar para aquele livro hoje, ele já tá até ficou do nosso... fichinha. Não, esse livro já tá do nosso lado. É a banheira do Gugu nos 90. Pelo menos tem um sexo natural. Definido, exatamente. Porque você bota o buraquinho lá, tem um homem, tem uma mulher. Exatamente. Já é conservador esse livro. Hoje já tá no lucro, entendeu? Você olha lá, você não tá no lucro. Tá ótimo, tava bom, a gente tava bem. Você lembra, Nicolas, que nós fomos criados em uma família cristã e bem conservadora, a tua e a minha. Uma vez o cristão tinha que se preocupar se seu filho não estava fazendo sexo, né? Hoje tem que torcer pra que esteja, né? Porque, que loucura. A situação tá grave. Mas olha, o Nicolas falou algo muito legal. O Lula disse, quem foi o capeta que inventou o banheiro unissex? Mas no ano 2023, em setembro, a comissão do Conselho Nacional GLS estabeleceu, com o apoio do governo Lula,
o banheiro unissex. Então, é interessante observar, ainda respondendo a pergunta da Lara, como que isso aconteceu? O Olavo tem um livro chamado A Revolução... A Nova Era. A Nova Era e a Revolução... Cultural. A Nova Era e a Revolução Cultural, né? Isso. E nesse São livro... 2 livros num livro só. Perfeito. No final do livro tem uma entrevista que o Olavo deu em 94. E ele dizia... inclusive, ele nem falava tanto mal do Lula lá em 94 quanto ele falava mais recentemente. Mas ele dizia o seguinte... Infelizmente, a pauta marxista, a mais ortodoxa, vai ter que se vender a bandeiras globalistas de gênero da nova era, espiritualidade, sei lá o quê, porque só isso explica pessoas como o Lula, que a gente sabe que falava que Pelotas era exportadora de viado, hoje estar patrocinando o Conselho Nacional GLS para instituir o banheiro unissex. Ele ter nomeado uma ministra que não sabe definir o que é uma mulher. O Lula sabe bem. Inclusive, tem uma entrevista dele na Playboy em 1979, onde ele disse que ficava esperando as viúvas aparecerem para ele casar com uma viúva que recebesse pensão. Então, o Lula sabe muito bem o que é uma mulher e qual é o tipo de mulher que ele quer. Ele é muito mais parecido com o Joaquim Teixeira do que com esses Pô, pois é. Muito mais. Ele é capaz de ser mais de direita do que alguns de direita aí. Tô falando sério. Porque se você conversa isso no bastidores, você pega o caso, por exemplo, do Lula. Pega a foto lá do casamento dele. É o casamento de uma família tradicional, pô. Sim. Porque assim, A Daminha... pra subir o Planalto, é propaganda, amigo. Tem que ter ali o índio, tem que ter o homossexual, tem que ter o cadeirante, tem que ter o Gay. negro, tem que ter tudo. É uma salada ideológica aquela coisa. Vai subindo aquele negócio ali, beleza. Agora, o meu casamento não, pô. O casamento dele é de um homem tradicional, entendeu? Com uma mulher, com a família, todo mundo branco e rica, né? Porque o casamento foi luxuoso e tal, tudo mais. Então, assim, pra eles, é o que a Ana diz. Em algum momento, eles estão se curvando a isso, porque caso contrário, eles não conseguem atrair essa esquerda mais identitária, né, mais pessoalista, que realmente sobrevivem dessas pautas, porque é o que sobrou pra eles, né? Mas não tenho dúvida, pô, o Lula... No fundo, ele não acredita nisso. É óbvio que não. Ele é um turrão, ele é chucro. as 3 mulheres que eram ministra, pô. Mas qual que é o objetivo final, por exemplo? Por que isso é uma pauta de esquerda? Falando de política agora, por que a esquerda se apropriou disso? E qual que é o objetivo lá na frente, em querer desconstruir? Eu acho que a melhor explicação é o seguinte: o marxismo, ele não é um movimento engessado. É um movimento revolucionário. E como todo movimento revolucionário, ele se reinventa quantas vezes for necessário. Ali no final da década de 80, né, 89, 91, aí Gorbachev, caiu o muro de Berlim, etc. Aquele marxismo que expectava um sujeito coletivo, operário, se revoltando contra o sujeito burguês, ele faliu. Por que ele faliu? Você vê, olha o Brasil tem churrasco da firma. O Marx se revolta no túmulo. Então, os operários no Brasil hoje, eles não estão com ódio dos burgueses, dos seus patrões. Se bem que em alguns casos particulares, sim, se bem que o movimento de esquerda ainda tenta fomentar isso, mas o marxismo precisava encontrar um novo sujeito. Então, isso que aconteceu com o marxismo, aconteceu com o feminismo também. O marxismo tinha um sujeito muito claro, definido, que era o operário. Proletariado. Aí você vê que para fazer a revolução acontecer na Rússia, não dava para ser o proletário, porque não tinha, só tinha camponês. Então eles já fazem uma pequena substituição e transforma a antiga revolução operária numa revolução de camponeses. E essa adaptação que é feita em 1917 é muito mais recentemente, foi feita inúmeras vezes. Na década de 90, ali depois então da queda do Muro de Berlim, começa a surgir os movimentos indigenistas, o movimento ambientalista, um fortalecimento desse movimento da mulher, os movimentos gays. Você pode ver que na América Latina, no final da década de 80 e início da década de 90, começam a surgir essas marchas. A marcha indigenista, a marcha pela Amazônia, teve o Eco 92. Os identitários, né? Vai surgindo um novo sujeito. Se o operário, hoje, quem é o trabalhador honesto com carteira de trabalho assalariado honesto? Ele é de direita. Então, como é que a esquerda vai cooptar esse cara que trabalha? Ele precisa cooptar um novo sujeito. E daí, primeiro tem a proposta do lumpen proletariado, já está até ultrapassada. E eles surgem, então, as novas minorias que não são minoria. Por exemplo, mulher. A mulher é 52% do eleitorado, mas é uma minoria social. Então, começa a se cooptar esse tipo de grupo, né? De grupo, né? Os gays, os negros, as mulheres, enfim, todos esses tipos de grupos que poderiam substituir o antigo sujeito proletariado do marxismo. E
E o feminismo, a mesma coisa. Ele passa pelo mesmo problema. As mulheres não querem abortar. Sem engenharia sexual, engenharia social forte em cima das mulheres, elas não querem abortar. Elas querem que seus filhos nasçam e tenham qualidade de vida. Então, eu também preciso de um novo sujeito. Não dá pra ser mais a mulher, o sujeito do movimento feminista. Então, quem que vai ser esse sujeito? O sujeito trans, o sujeito queer, o sujeito gay. Gaysista, né, que eu digo, porque o gay não tem culpa do que fazem com a bandeira dele. Assim como o negro não tem culpa das atrocidades. Agora estão querendo até ter uma racha no movimento aí. E foi algo mundial, porque o vídeo, começava com um brasileiro, mas depois tinham várias pessoas do mundo inteiro, né? Falando, olha, não é LGBTQI, não sei o quê, né? Que parece um código do GTA, né? O Nicolas jogava GTA. Destrava o caça lá. Exatamente. Você coloca L1 quadrado, libera o Akuma, né? Elas não que esse cara... Não, deixa, a gente entendeu. Galera de casa entendeu. Mas essa situação é a seguinte. Em janeiro agora, 2024... o Ministério da Saúde substituiu o termo mulher por pessoa que pariu. Olha só o nível. E em maio do ano passado também incluiu o termo ambos os sexos para exames de rotina e diagnóstico em pênis e vagina. Por exemplo, exame de diagnóstico no pênis para ambos os sexos. Pelo amor de Deus. Qual o sentido disso? É uma loucura. E para resolver isso em nível estadual, resolver não, né? Para pelo menos apresentar um contraponto, Nicolas, nós tivemos que apresentar lá em Santa Catarina o projeto de lei 86 de 2024, que define o que é um homem e uma mulher. Por quê? Se você vai num centro obstétrico, num neonatal, num pré-natal, se você vai num centro de atendimento especializado para mulher, que é para câncer de útero, por exemplo, ou câncer de próstata para homem, já existe ativismo do movimento trans, do movimento, sei lá, queer, de reclamar que você, lá no postinho de saúde, se não me falha a memória, foi em Recife, depois o pessoal pesquisa, lá no postinho de saúde está escrito assim, atendimento obstétrico para mulheres. Reclamaram disso. Então, nós fizemos uma lei, Nicolas, olha a ideia, que dispõe sobre a utilização dos termos de identificação de cada indivíduo, no masculino e no feminino, no estado de Santa Catarina. E a nossa lei determina, para fins de concurso, chamamento público, saúde, educação, que mulher é o indivíduo cujo sistema reprodutivo é naturalmente projetado para produzir óvulos, ainda que acidentalmente não os produza, por uma enfermidade, por um acidente, por um transtorno. E homem é o indivíduo com o sistema biológico reprodutivo projetado para fertilizar os óvulos de uma mulher, ainda que eventualmente não fertilize. Pode ser estéril, pode ter passado por uma cirurgia, um acidente. Então, olha, você tem que definir isso simplesmente... É o cúmulo do absurdo. E o projeto não andou. O cúmulo do absurdo é que a ministra da Mulher não sabe definir. Isso pode botar lá meu vídeo lá, Nicolas, ministra da Mulher. Eu chego e pergunto pra ela, falo, ministra, eu quero uma pergunta simples. O que é mulher? Uma mulher. Ela acabou de definir a pergunta do Matt Walsh. Sim, e ela não sabe responder. Pelo contrário, ela falou assim, não, sério, você é professora de português, né? Ela falou assim, porque a mulher, a gente não define o que é a mulher, porque o ministério não é da mulher, o Ministério das Mulheres. O que isso significa? Então a mulher são todas as mulheres, as quilombolas. Eu tô assim, tá, minha amiga? Entendeu? O que é o cachorro? Quem se identifica como um cachorro. Quem se identifica como um cachorro. Não! Não é que o que é o cachorro? O cachorro. Não, e assim, você usar a palavra na definição da própria palavra já é por si só um absurdo. Tipo, o que é uma mulher? É quem se identifica como mulher. Não, a palavra mulher não pode estar na definição de mulher, entendeu? Sim. Você não procura o que é um copo. Um copo é um copo. Não tem isso. Um copo é o quê? Eu preciso de palavras que traduzam o que aquele substantivo significa. E o ponto principal também, assim, do porquê que eles fazem isso também, Arthur, é o seguinte. A esquerda, ela só pensa em poder. E principalmente, não somente eleitoral, mas o eleitoral, ele é uma parte desse processo, né? A gente sabe que tem as universidades, tem Ministério Público, STF, STJ, toda a parte jurídica, de artes, de produção cultural, mas as eleições é uma parte desse poder, né? E por que utilizar essas pessoas? Porque as pessoas, elas são muito úteis para fomentar todas essas narrativas e fazer um nós contra eles, e realmente o dividir para conquistar, ele cai como uma luva nesse caso. Então, por exemplo, Nicolas, mas o que vocês fazem para o homossexual, né? Ou para essa turma, para as mulheres? Cara, aquilo que a gente faz para todo mundo. Porque quando você luta para não ter aumento de impostos, o homossexual não paga imposto, não. Não é bom para ele quando ele está pagando menos imposto. Quando eu luto para poder ter um transporte de dignidade, segurança pública, educação, né? Que ele ande na rua, o cara não vai perguntar, tu é hétero?
Ah, então eu vou te roubar. Tu é homossexual. Não vou. Não, o cara vai roubar o teu celular. Então, quando a gente reduz a segurança, a gente reduz a insegurança, né? Você faz com que as pessoas fiquem mais seguras. Seja ela homossexual, preto, quilombola, azul, amarelo, não importa. Só que não é especificamente para aquela bandeira. Só que o que eles entregam? Eles chegam, na época da eleição, balançam a bandeirinha lá, né? O LGBT, e falam, vota em mim, vota em mim. E depois, pega o Brasil. Estatal quebrando, insegurança. Como que tá os homossexuais do Nordeste, hein? Porque, peraí, das 10 cidades mais perigosas do Brasil, 7 estão no Nordeste. Você pega as cidades mais violentas do Brasil, a maioria também, por exemplo, é na Bahia. Né? Você pega o índice de desenvolvimento humano, o Nordeste tem os piores. Então, pô... Na Bahia, se tu usar uma camisa da Adidas, você pode morrer por causa você faz um símbolo de uma com a mão. facção. Você faz o símbolo com a mão, você pode ser morto. O cara então, foi assim, assassinado. o que de fato eles estão fazendo pela população LGBT ou não sei o quê, tudo? Nada. Eles literalmente entregam uma ilusão eleitoral, porque eles são úteis, até mesmo porque o cara... a mesma foice e martelo, a mesma ideologia, o mesmo princípio teórico foi utilizado para fuzilá-los. Perfeitamente. Em Cuba, pô. Então, assim, é uma coisa que é uma dissonância cognitiva tão gigante que... pega as manifestações, né? O cara levanta a bandeira da Palestina. Você consegue só levar a bandeira da Palestina aqui, amigo, porque você tá aqui no Brasil. Né? Porque se você fosse para lá e você falasse isso, a história seria completamente diferente. A Greta falou, nossa, nós somos, né, sequestrados pelo Israel. Eu falei, que bom que foi Israel. Porque se eu fosse sequestrada, amiga, pelo Hamas, você não tinha voltado. A Greta é o primeiro caso na história onde os sequestradores fazem questão, como única exigência, que a pessoa vá embora de uma vez. Seja dessa sequestrada, pelo amor de Deus. Ela pegou? Não é a Greta, pelo amor de Deus. Devolve. Não, Não, isso que você tá falando é interessante, Nicolas, porque às vezes se eu fosse de um grupo minoritário como os negros, como os gays, eu pensaria, quem tá me defendendo de verdade? Por que os movimentos de esquerda hoje cooptam? E por que existe um movimento, inclusive, internacional, globalista? Jorge Soros e outros bilionários metacapitalistas colocam o dinheiro deles nessas pautas identitárias. É para destruir algo, né? Nada pode ser destruído se Ou também será não for que eles substituído. gostam tanto de nós? Pois é. Será que essa turma quer tanto pergunta. nos ajudar, né? Assim, tem que ser muito otimista. E essa é uma das características da esquerda. A esquerda, ela é otimista com relação à natureza humana. As suas propostas, os seus pensamentos políticos, políticas públicas são pautados nesse otimismo. Outra diferença que o Nicolas falou aqui, que eu acho que é essencial, que às vezes muitas pessoas que se dizem de direita esquecem, é que todo pensamento coletivista é pensamento de esquerda. Então, não existe como um direitista, seja o Nicolas, seja eu, nós não temos como lutar pelas mulheres, nós não temos como lutar pelos negros, nós não temos como lutar por um grupo coletivista. Nós só temos uma maneira de atuar, sendo políticos de direita sérios, em favor do indivíduo, das liberdades individuais, da melhor qualidade de vida, mais segurança para todos. Toda vez que você segmenta e tenta tratar a sociedade como grupinhos ou grupelhos identitários, você está aderindo a um princípio revolucionário marxista, que é aquele de um grupo contra o outro. Né? Marx dizia que o motor da história era a disputa de um grupo contra outro. E que essa disputa desses dois coletivos faria com que a história acontecesse, as revoluções acontecessem. Então, a luta de classes foi uma substituição para aquele antigo sujeito. Hoje é a do branco contra o negro, do homossexual contra o heterossexual. E, mais uma vez, aquele problema de identidade. Quando foi que a prática, a maneira como eu uso o meu fiofó, me define como identidade. Como? Quando que isso aconteceu? Isso importa, né? Como é? Pois é. Como primeira coisa a ser dita sobre você. Exatamente. Olha, eu sou bio do Instagram. Eu sou médica trans. Meu Deus, quem que se interessa? Lésbica. Por que essa informação vem no currículo da pessoa que vai dar uma palestra hoje? Ana, você falou nas tuas redes sociais, explicando também o livro, sobre um caso que eu queria que você pudesse explicar para o pessoal de casa que não conhece essa história, quando a gente leva essa questão do transgenerismo às últimas consequências. Aí você cita o caso do John Money, que eu achei muito interessante, e eu acho que muita gente, talvez aqui que está nos assistindo, não conhece essa história, porque ela não é uma história brasileira, mas é uma história famosa. Eu queria que você pudesse explicar o que aconteceu, por que esse caso ficou tão famoso. Eu acho que é muito legal, inclusive, deixar essa sugestão para o Brasil Paralelo, trabalhar num documentário de tantos, porque esse assunto, a gente vê ele superficialmente em algumas citações feitas pelo padre
pelo padre Paulo Ricardo, outro curso do professor Felipe Neri, mas falta documentar bem isso. Nós temos um livro publicado em português que se chama O Sexo Trocado, do jornalista John Colapinto. É inusitado isso. Esse caso tem o Dr. John Money, que é o cara que, por causa de dinheiro e sucesso, realizou experimentos. Temos o Dr. John Diamond, diamante, né, que lapidou o caso e nos trouxe à tona. E nós temos o jornalista chamado Colapinto, que finalmente documentou isso num livro. Então, esse livro, que é raríssimo no Brasil, deve estar custando uns R$500. O Sexo Trocado, John Colapinto, explica em detalhes esse caso. O que acontece? O Dr. John Money, ele trabalhava, e é esse o problema do movimento de ideologia de gênero até hoje. Que eles não gostam que fale ideologia, não importa. Teoria de gênero, essa porcaria aí mesmo. Pode ser teoria o nome. O ponto é que isso não é uma lei, não é uma lei científica, não é um consenso. Existe um consenso apenas entre cientistas ideologizados. Mas o ponto é, o Dr. John Money fez exatamente o que o movimento ideológico identitário está tentando fazer hoje. Ele pegou casos excepcionais, desvios da norma, pessoas com transtornos, doenças ou disforias, que era o público-alvo do tratamento dele no Hospital John Hopkins. Então, ele estava acostumado a tratar pessoas doentes com transtornos, com distúrbios ou problemas psicológicos e psiquiátricos, e pegou e ampliou isso daí como se fosse possível uma pessoa saudável, sem esses mesmos transtornos, um homem e uma mulher, mudar de sexo. Veja, quando nós, como conservadores, falamos que é absurdo dizer que um menino pode virar uma menina e vice-versa, nós estamos nos referindo especificamente ao homem e à mulher XYXX, que não tem distúrbios ou transtornos. A gente sabe que existe o que a gente antigamente chamava de hermafrodita, o intersexual, mas ele está fora da norma. Ele já manifesta uma situação que não é normal. E é por isso que ele, estando fora da norma, sendo uma exceção, deve receber um tratamento excepcional. O que o Dr. John Money fez, então? Ele tratava e lidava com travestis, pessoas com disforia de gênero, pessoas mutiladas, quando ele teve uma oportunidade de tratar irmãos gêmeos, como o Nicolas falou, né? Que se nós descobríssemos isso com relação à homossexualidade, que a homossexualidade é genética, de todos os gêmeos univitelinos seriam igualmente homossexuais. Pois bem, e o Dr. John Money, acostumado a tratar de travestis, foi procurado por um casal, pais de primeira viagem, e muito apavorados, porque um dos gêmeos era Bruce e Brian, um dos gêmeos havia tido o seu pênis mutilado em uma cirurgia de fimose. O outro menino não passou pela mesma cirurgia e cresceu normalmente. Então o Dr. John Money viu na dor dos outros uma oportunidade de fazer um ser humano de cobaia. E é isso que o movimento ideológico de gênero faz hoje. A mesma coisa. Mas esse caso de 1960 nem tinha a ver com gênero. Eles falam que não tinha a ver com gênero porque o Dr. John Money usava a expressão psicossexo. Ele não tinha cunhado o termo gênero. Mas o que é psicossexo, senão aquele sexo que eu imagino na minha psique? Não é? Que não é o meu sexo biológico. Então, o Dr. John Money fez esse experimento com um menino, 2 gêmeos, e pegou um deles e educou, criou como se fosse uma menina, submetendo constantemente a tratamentos psicológicos degradantes. Foi vestido como menina, teve seu nome modificado, mudaram de cidade e enganaram os 2 irmãos, ocultaram a verdadeira identidade da criança. Então, o Bruce cresceu sendo chamado agora, então, de Brenda. Só que o que acontece? É óbvio que para você fazer a diferenciação sexual, e por isso que eles são tão eróticos na infância, para você promover, esclarecer com profundidade uma diferenciação sexual, você tem que mexer na identidade da criança, tem que falar sobre sexo. Então essas 2 crianças, adolescentes e crianças, eram submetidos a simular ato sexual entre 2 irmãos. Olha a barbaridade disso. O Dr. John Money era um cara completamente sem ética, só queria saber de fama. Ele divulgou esse caso em um livro chamado Os Papéis Sexuais, que está disponível no Brasil, você pode comprar, é dele e da Patricia Tucker. E esse livro chamado Os Papéis Sexuais trata desse caso do Bruce, Brenda e Brian como caso João Joana, como se fosse um sucesso, ou seja, ele era um mentiroso. Ao completar 13 anos, esse menino, que foi criado como menina porque foi enganado pelo pai, enganado pela mãe, o irmão também foi enganado, o médico enganou todo mundo, ele acaba descobrindo que estava desajustado e volta a receber a sua identidade, a descobrir que, olha, na verdade eu sempre fui um menino, eu sempre fui um homem, só que infelizmente por um acidente, um homem mutilado. E ele demonstra que um homem, sendo um menino mutilado, um adolescente mutilado ou um homem mutilado, ele se sentia mais feliz do que sendo um menino preso, uma menina supostamente presa no corpo de um menino.
vítima dessa ideologia de gênero. Então, esse experimento faz com que o Brian entre nas drogas e morra de overdose. Não se sabe se ele se suicidou, se foi proposital a morte dele, mas o irmão, que no caso estava sadio fisicamente, acabou se matando. O pai e a mãe viraram esquizofrênicos e alcoólatras, ambos. E o Bruce finalmente depois mudou o nome para David Heimer, e depois de adulto, parece que aos 34 anos, simplesmente se matou. Por quê? A infância foi roubada. Casou e se matou. A infância dele foi roubada, a identidade dele foi roubada. Destruída, completamente. Exatamente. E como é que pode? Eles pegaram esse caso que é fraudulento, é antiético, é criminoso, e eles continuam a aplicar isso. Ou seja, continuam a ir para as escolas públicas, para as universidades, dizer que um menino e uma menina saudáveis, com XX, que quando eles apresentam algum tipo de disforia, ou seja, alguma incompatibilidade entre o corpinho de menino ou o corpinho de menina e as suas imaginações, ilusões, sentimentos, que o que tem que ser modificado é o corpo e não a mente. Olha, isso é tão grave. Imagina que a gente... Olha a Lara, uma mulher magra, elegante. Imagina que a Lara para de comer, o Arthur. Você vê que ela não come mais aqui, começa a emagrecer. E você identifica que ela tá com bulimia e anorexia. E ela só... Meu Deus, que eu tô cada dia mais gorda. A mulher tá com 45, 40 quilos. Nitidamente ela está enferma. Só que dentro da cabeça dela, ela é uma gorda. Ela é uma transgorda. Por fora, você vê uma mulher magra. E a Lara vem aqui, procura você, Arthur, e diz o seguinte: eu preciso imediatamente fazer uma cirurgia bariátrica. Eu preciso, para emagrecer mais, de remédios para emagrecer, aquela canetinha que emagrece. Eu preciso fazer mais dieta, mais exercício e preciso de um atendimento médico e imediatamente fazer redução estomacal. Eu te pergunto, é um ato de amor você levar ela para fazer uma bariátrica? Claro que não. Não. O ato de amor, o único ato de amor possível, e uma pessoa que trazê-la para a realidade. Exato. E esse exemplo é muito bom, porque o anoréxico, que sofre de bulimia também, ele tá numa situação análoga. Preso em um corpo que ele não identifica como seu. Então, qual deveria ser o tratamento ideal? Qual deveria ser a prática de amor ideal para quem não se identifica com o seu corpo, se o seu corpo é saudável? Se o seu corpo produz os gametas, é um corpo fértil, é um corpo saudável, não está enfermo, mas a sua mente não se identifica com o seu corpo ou renega seu corpo, é a sua mente que tem que ser tratada. Exato. Evidente, não parece isso. Nós não faríamos isso com um filho nosso, com alguém da nossa família que nós amássemos. Então, o alcoólatra, ele acha que ele não tá, que ele não é alcoólatra. Então, se você não acha, então você não é. Ele é um trans saudável. Por que um sobrepõe ao outro, né? Tá, então nós temos duas coisas, né? A construção cultural e nós temos aqui a biologia, né? A sua estrutura física, né? Por que uma tem que se adaptar à outra, mesmo a outra sendo algo concreto e a outra é uma construção? Entende o que eu quero dizer? Porque, peraí, então eu não deveria olhar para mim e falar, opa, peraí, existe algo imperativo dentro de mim e, portanto, eu vou fazer o quê? Eu não vou ceder, então, a construção que foi me feita, eu vou olhar para dentro de mim. Mas não, nunca pode ser isso. Sempre o contrário, né? A construção, ela sobrepõe o imperativo biológico que tem dentro de mim, né? Agora, Nicolas, isso entra muito num assunto que muito me interessa, que é a questão da linguagem. Sim. Lá no 12 Regras para a Vida, o Peterson tem uma passagem que eu acho bem interessante. Ele fala que não adianta você achar que o muro de tijolos não vai mais existir simplesmente porque você não quer. Em algum momento você vai colidir com ele e você vai sofrer as consequências de não ter acreditado que ele estava ali, né? De socar aquele muro de tijolo. E o que eu percebo hoje? Que você lida, por isso que eu tô fazendo essa pergunta direcionada para você, mas fica à vontade, Ana. Você lida muito com o jovem, porque você tá muito dentro das comunidades evangélicas, conversando muito com os meninos. E você, de maneira geral, anda muito, né? E conversa muito com gente jovem. E eu percebo que os jovens estão muito presos nas armadilhas linguísticas. Por exemplo, eu sou queer. Então, o que é isso? Me conta o que é queer. Eu sou um ignorante. Me explica como se eu fosse uma criança de 6 anos. Ele não sabe explicar o que é queer. Ele não sabe explicar o que é... Não, eu me identifico com mulher. Então me explica, você se identifica o que é? Porque ele vai esbarrar na questão sexual. E aí, o mesmo menino que diz que se identifica, aliás, como mulher, é o menino que fala que isso não importa. Mas não importa, mas é a primeira coisa que ele coloca na bio. Mas não importa com o que você se identifica. Eu sou um ser humano, eu me identifico com seres humanos. Então você vê que é um discurso totalmente sem contornos, digamos assim. O que você diria, Nicolas, para esse jovem hoje? Tô pensando nos jovens que eventualmente tenham recebido essa conversa porque um colega mandou e falou assim: vejam esses nazifascistas transfóbicos, etc e tal. E aí ele tá discutindo agora. O que você diria para ele a respeito dessa confusão? Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências da realidade. Ou seja, você pode ignorar que existem coisas concretas.
Você pode ignorar de que, não, eu acho que existem não sei quantos gêneros, enfim, mas uma hora essa realidade vai se impor em cima de você. Então suponhamos que temos lá um homem biológico que queira engravidar. Uma hora vai chegar um ponto que você vai ver que não dá para você engravidar. Você não tem útero. Assim, sendo bem claro. Uma mãe, né, uma menina, né, que enfim, chega e fala, não, o aborto é ótimo, o aborto é lindo, é uma decisão minha, tá, ela vai lá e aborta. Tem dezenas de pesquisas que mostram que a propensão ao suicídio, à automutilação, aumenta, papo de 10 vezes mais quando ela comete isso. Então, percebe que, para você que é jovem, né, e cai nesse tipo de mentira, entenda, as consequências dessa mentira você vai enfrentar. Seu professor não vai estar lá com você. Quando você tiver, né, talvez uma vontade depois, nossa, eu gostaria de me casar, de ter uma pessoa fixa comigo, de construir uma família, não vai ser o professor que estava lá do teu lado, não vai ser o influenciador, né, da internet que está falando para você, enfim, tenha uma liberdade sexual, entendeu? Ou seja o que você quiser. Quando você estiver como aquele entrevistado, né, do Matt Walsh, que ele fala, olha, tô aqui com meus 40 anos de idade, tô enfrentando problemas de saúde, fiz um monte de procedimento hormonal, tô com início de câncer, uma confusão toda, eles não estarão lá com você. Então, assim, tome bastante cuidado, porque muitas leis podem ser derrubadas, principalmente pelo STF. Mas existe uma lei que ela não pode ser derrubada. Da natureza. Que é aquilo que você planta, você colhe. Não tem como alterar isso. Então, a prudência, ela não é coisa de velho. A prudência não é uma coisa de gente ultrapassada. A prudência, ela vai fazer com que você viva uma vida reduzindo os sofrimentos que não importam. Porque o sofrimento ele é inato na sua vida. Mas você pode reduzir aqueles sofrimentos que não operam em você arrependimento, mas operam tristeza. Porque os sofrimentos são muito bons para a nossa vida. Eles nos dão sentido, inclusive. Mas quando você tem uma lacuna de identidade dentro de você, alguém vai tentar imprimir uma identidade que não é sua. Então vale a pena mesmo você nunca ser quem você deveria ser? Assim, vale a pena você não ter autenticidade? Você vai sempre ser alguém que o outro fala que você deveria ser. Então, aos seus 12 anos, você descobriu que você era algo porque alguém chegou para você e falou, tem isso aí, você é isso. Aí você assume aquele papel. Depois daquilo dali, você vai querer casar e alguém fala, não, casamento é ruim. Na verdade, você tem que seguir esse caminho. No fim das contas, quem toma as decisões da sua vida não é você. Você virou escravo dos outros. Vale a pena? Ou escravo das suas próprias vontades também. Porque mesmo que não tenha talvez uma influência externa, mas entenda, você não consegue tomar as melhores decisões para a sua vida se você não tiver bons princípios. E você tem que fazer essa primeira pergunta, de qual é a origem dessa minha ideia? Nossa, a Ana falou algo aqui, né? De que a esquerda, por exemplo, potencializa, né, o aborto, né, até como controle de natalidade, etc. Mas existe uma nova forma agora, né? Como é o processo evolucionário. Ele vai se moldando sempre para nunca, né, falar, você é isso. Ele fala, não, eu agora defendo isso. É tipo o Lula, né? O Lula, não, eu sou comunista e tal, mas no primeiro mandato os bancos lucram. Enfim, ou seja, ele consegue se esquivar disso. É igual o assassino do Charlie Kirk lá, que, o cara tinha um namorado trans e não sei o quê, e a galera já tava empurrando ele pra direita. Assim, sai daqui, não tá legal. Tá muito ruim você ficar do nosso lado, vai pro lado de lá. Esse caso aí responde essa questão que o Nicolas está falando, inclusive. O cara foi criado numa família, parece que republicana, passou um ano na universidade e conseguiu ter toda a sua identidade sucateada, substituída por uma identidade fictícia que o levou a passar o resto da vida dele na cadeia. Olha, essa é a consequência. Agora, ninguém tá lá com ele. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, até onde a gente sabe, é isso que aconteceu, né? Mas vou falar sobre o que a gente sabe até agora, né? Porque nos Estados Unidos, assim, convenhamos, tudo que você vai ver depois de um tempo não é. Kennedy é um trem, aí depois acontece o outro, aí, enfim, cada hora é uma coisa. Então, assim, até onde a gente sabe, foi isso que aconteceu. E não tem lá ninguém com ele lá agora. Então, assim, existem decisões que você toma na sua vida que elas podem não ter um caminho de volta. Então, assim, não tem nenhum problema você ser taxado de retrógrado, de ultrapassado. Não tem problema. Se você não é, você fica em paz. Você não é isso. Agora, por que vale muito a pena ser rotulado disso e você se manter? Eu digo isso
na minha experiência, né, na universidade, eu já contei aqui alguns casos, mas na minha universidade, quando eu falo hoje, óbvio, é de uma maneira muito leve, mas na época, quando você é jovem, eu sei que isso tem um peso que ultrapassa do peso real. Você, por exemplo, deixa de ir numa festa de 15 anos, você acha que seu mundo vai acabar. Você acha que se você tem 15 anos de idade e nunca beijou alguém na boca, você é bebê, otário. Você acha que assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Né? Todo mundo em volta, né, com as suas experiências, só você que não. Mas, quando você vê a árvore pelos frutos, você percebe, opa, peraí, esse meu professor aqui tá dizendo que o casamento é algo ruim. Tá, aí eu olhava para dentro de casa. Meus pais casados, eu acho que há mais de 30 anos, meus pais são casados há mais de 30 anos, são perfeitos? Claro que não. Mas olha os frutos. Eles também não fizeram frutos perfeitos, né? Porque eles fizeram minha irmã, nós não somos perfeitos. Mas a estrutura... E os frutos do seu professor? E os frutos... Exato. Aí estes frutos, eles mostram de onde, de fato, se a árvore é boa ou não. Hoje, graças a Deus, eu não falo isso como uma maneira de me gabar, até mesmo porque eu tenho completa convicção como cristão de que buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo na minha vida que ultrapassa do reino é acréscimo. Eu digo isso não como insensibilidade, tá? Mas minha esposa é um acréscimo. Minha filha é um acréscimo. As riquezas que eu possa ter é um acréscimo. O carro que eu tenho é um acréscimo. Tá no lucro já. Exatamente, eu tô no lucro. Então, assim, hoje eu tenho muito mais do que eu mereço, ponto. Só que, se você for comparar com, sei lá, pessoas de 29 anos hoje, eles não têm a verdadeira alegria. Eles precisam ou de uma substância química no corpo deles para eles ficarem alegres, e eu não preciso disso, pelo contrário, talvez o chocolate pode me deixar mais feliz, mas eu não preciso dele para ser feliz. Entendeu? Então, assim, para os jovens, sabe, que nos assistem aqui, vale muito a pena você considerar os limites. Os limites são importantes e é para o seu cuidado. Se tem uma cerca e, não vai nessa cerca, talvez a ovelha fica nervosa. Poxa, queria ser livre, né? Aí chega lá um lobo e fala, se liberte. Abre a cerca e lá do outro lado tá cheio de lobo. Então é para o teu cuidado. Vai por mim, é para o teu cuidado. E esses verdadeira limites... liberdade é controlar os vícios, né? É saber eu escolher. sou livre, porque eu sei dizer não. Isso. Eu posso chegar e falar, não quero fumar. Agora, quem fuma todo dia E não sabe dizer e não. não consegue dizer não, esse escravo. cara é livre? Eu Entendeu? queria aproveitar para a gente falar um pouquinho mais dos livros. Sim. Antes, o pessoal de casa, você tá gostando desse podcast aqui? Não, quem Então não tá errado. Então deixa já o seu like, que a gente precisa pedir aqui, porque isso ajuda a levar essa mensagem para todo mundo. Compartilha também com as famílias, com pais, mães que vocês conhecem, que ainda não conhecem esse podcast aqui, para levar essa mensagem adiante. Eu selecionei algumas coisas aqui do livro, eu e a Lara, e eu queria... A gente vai estar passando também, né? O nosso editor vai estar jogando isso aí depois na tela, mas tem algumas coisas interessantes que eu anotei aqui, eu queria também ouvir da opinião de vocês, a respeito, por exemplo, o fator biológico. Eu acho interessante como logo nas primeiras páginas vocês já marcam isso, né? E eu acho muito interessante que fala que um dia triste ou um dia feliz, uma personalidade mudar e tal, isso não muda quem de fato você é. Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho qual que foi o objetivo também, e por que essas frases estão colocadas desse jeito. Eu achei muito interessante já marcar o XX, o XY ali para mostrar, cara, todo mundo já sabia antes de você nascer que você seria menina, que você seria menino. Mostra o seu aí, Nicolas, eu mostro o meu. O meu esse aqui que tá comigo é de menina. Esse aqui é o do menino, ele é ele. Olha, então você tá vendo que nós não estamos dizendo que o menino é mais importante, a menina, ou promovendo uma diferença, uma competição. Tanto para o menino, o livro do menino, quanto para o livro da menina, nós estamos dizendo: um dia triste ou feliz não muda o fato de quem você é. Você, menina, teve um dia triste hoje porque você acha que foi excluída do futebol ou foi excluída de uma atividade por ser menina? Você acha que isso aconteceu com você? Pois bem, mas isso não muda o fato de que você é uma menina. Da mesma forma, o menino, você foi excluído de uma atividade das meninas porque elas disseram, você é menino. Isso também não muda o fato de que você é um menino. E se sentir triste ou feliz não vão mudar quem você é. E até porque isso reforça o que o Nicolas disse. É normal ser feliz um dia, ser triste no outro, se sentir melhor ajustado num dia, mal ajustado no outro e assim sucessivamente. Não, e olha só, quando você pega esse princípio, né, aquilo que eu me sinto, eu me torno, por que você não consegue fazer isso com seus sentimentos? Eu me sinto feliz.
É porque se fosse assim, a gente acabava com Todos os problemas. muitos problemas, né? Não, talvez não todos, mas todos os problemas. Então... Todos os internos, pelo menos. Isso, então, e outra coisa, quem diz que aquilo que você sente é o correto? Você vai ser guiado pelos seus sentimentos, não são eles que pedem tanta racionalidade? Eu me sinto saudável. Tá Sim, lá o cara morrendo. exatamente. Eu me sinto só. Eu não me sinto. Eu dei essa dica pro pessoal lá no Congresso. Falei, pessoal do dia 8, diga que vocês se sintam inocentes. Vocês se sentem inocentes. Pronto, eu sinto que eu tô certo. Se algum dia chegar no tribunal perante o Xandão, eu vou falar isso. Eu me sinto inocente. Olha aqui. Meninos e meninas não são iguais, nem melhores nem piores. Os dois são especiais. Isso daqui, né, mais uma vez, pra gente, né, que já é um adulto, maduro, né, a gente, ou pelo menos deveria, né, meu Deus do céu, ou pelo menos deveria ser dessa forma, isso aqui pra gente é algo, digamos assim, óbvio. Mas pra uma criança, né, pensa aí, você com seus 6 anos de idade, seus 7 anos de idade, 8 anos de idade, isso aqui, e eu não sei vocês, mas eu tenho isso. Quando você, com certeza, tem algumas coisas, quando criança, que você ouviu, que você viu, que marca você. Claro. Sabe, você fala assim, poxa, cara, verdade. Você fica aquilo ali na sua mente, talvez um primo te fala uma coisa, né? Tanto positivo quanto negativo, né? Nossa, menina, você é burra. Ou senão, nossa, você nunca vai ser igual ao teu irmão, né? Nossa, seus pais são muito piores do que os meus. Assim, são coisas que te marcam na vida e com maturidade, obviamente, você vai deixando, né, isso de lado e curando isso. Mas para uma criança, ela saber que, olha, eu não sou igual. Porque quantos pais também, enfim, tem ali o seu casal, né, menino e menina, e aí potencializa um e diminui o outro, né? Olha aqui como é que a sua irmã faz as coisas. Olha aqui como é que você faz. Talvez um menino, bicho, nem fez uma coisa de sacanagem assim ruim, não. É porque foi só diferente. Então, esses princípios aqui, eles são importantes, né, para a formação do caráter da criança, principalmente do imaginário. Queria destacar uma outra página que eu achei muito interessante e que, cara, eu falei, essa página vai só por uma frase ela vai ser acusada de transfóbica. Esse é o problema dessa página, que é ele não é ela e ela não é ele. Eu queria que mostrasse essa página aí. Tá aqui. E eu achei muito interessante destacar isso, porque você já começa um livro falando ele é ele e ela é ela. Tipo assim, Mas até aí, beleza, né? Mas quando você afirma ele não é ela e ela não é ele, você realmente, né, digamos assim, tá quase que fazendo uma afronta, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Mostra aí. Pra câmera. Então, ó. Então aqui é no livro dos meninos. E esse né? é das Então, ó. Ele não é ela. E aqui no livro das meninas, ó. Ela não é ele. Se você pega isso há uns 50, 60 Revolucionária anos essa atrás, frase aqui. sério mesmo, as pessoas falam assim, tá, Não, eu confesso você que tá eu... de sacanagem, você vai vender um livro dele. Quando eu vi isso, Nicolas, eu até pensei assim, eu vou ler pra Maria, minha filhinha. Uhum. Mas eu acho que ela não vai nem entender. Porque eu acho que ela vai falar, tipo... Ela não... Ela vai falar, uai... Tipo assim, é a mesma Sim. coisa. É o que eu falei, se o livro fosse azul é azul. Aí nessa página estaria, azul não é verde. É isso. Assim, Aí ela vai olhar pra mim e falar, uai, mamãe... Tá bom, né? Quem achou que seria? exato. Mamãe, por quê? Por que você Tem tá gente que falando acha. isso? Tem, minha filha, senta aqui, eu vou te Minha contar. filha. Com muito Oh. cuidado, a gente tentou combater todas as ideologias assim, que são mais perigosas para crianças. Nesse caso, a gente está combatendo a ideologia de gênero com essa frase simples, né? Mas uma coisa interessante que eu queria também Procura. comentar dessas duas partes bom, talvez eu possa estar enxergando mais até uma espécie de semiótica aqui, mas eu achei bem interessante. Por exemplo, no livro dos meninos, tem uma parte aqui que fala, ó, ele não é um boneco ou outro ser inanimado. A vida dentro dele é Deus quem tem soprado. Eu acho muito interessante também essa questão de vocês colocarem a fé, a verdade, a busca pela verdade, o Criador, a criação, né, que ela é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E no dos meninos, eu percebi aqui, por exemplo, o boneco do menino, ele tá aqui, ó, inanimado, tem uma bola e tal. E no das meninas, você já vê a menina brincando com a boneca. Sim. Porque, naturalmente, a menina brinca com a boneca, né? Tem um outro que eu achei muito interessante aqui, a respeito aqui, ó, do animal. Ele não é um animal, nem nada semelhante.
Ai, essa Ele página é muito- minha, eu quero falar. Ele é muito mais importante. Aqui eu já consigo enxergar, claro, eu quero que você explique, mas... E aí depois eu até vou ver. Então, eu vou deixar você explicar, porque é você que fez o livro. Eu quero só ver se é mais ou menos o que eu imaginei. Então, realmente, essa parte aí fui eu que escolhi, justamente porque eu enfrentei um projeto de lei lá em Santa Catarina que acendeu em mim esse alerta, um alerta com relação às ideologias que estão envolvidas com a nova era. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia mostra que Deus criou várias coisas, e aí já está na página seguinte, ó, quando fez a natureza, Deus viu que era bom, mas quando criou a mulher, então disse, é muito bom. A gente vê no capítulo 1 de Gênesis que inúmeras coisas criadas por Deus, tanto seres vivos quanto coisas inanimadas, por isso a página dos bonecos inanimados vem antes, todas essas coisas eram importantes, valiosas, os elementos da natureza, as pedras, a água, as árvores, os animais, tudo isso era importante, mas o ser humano é mais importante. Por que convém deixar isso claro para a criança desde o início? Nós temos hoje um fetiche ambientalista, o crescimento de um pensamento antinatalista, anti-vida, que está vinculado à ideia de que o homem é somente um animal racional e que ainda faz mal para o planeta, destrói o planeta, persegue as outras espécies. O planeta seria melhor sem ele. Exatamente. Então, essa mentalidade tem que ser brutalmente combatida. E porque já existem constituições de outros países onde foi retirado Deus Criador, Deus Supremo, como no caso nosso, que está escrito que a Constituição é promulgada sob a proteção de Deus, e foi substituído pela Mãe Terra ou pela Pachamama, né? Que todo mundo conhece, cada polêmica lá. Então, alguns países já estão substituindo na sua Constituição essa ideia de que o homem tem um valor transcendente vinculado ao fato de que existe um cosmos e não só um caos, né? E substituindo isso pela ideia de que o ser humano é só mais um bicho, é só mais uma espécie que seria bom mesmo que fosse extinta. Tanto que daí vem também essa mentalidade antivida. Lá em Foi uma aleatoriedade que deu errado, né? Exato, somos a espécie mais desenvolvida e a única que consegue mais desenvolvida, mais complexa, a única racional e a única que consegue proteger as demais. Você nunca vê os leões reunidos e dizendo assim: olha, vamos ter que parar de comer coelho essa semana porque tá acabando os coelhos. Eu tenho que fazer uma contenção de coelhinhos, vamos comer só 3 coelhinhos por semana. Você vê os leões, as araras, nenhum outro animal se preocupa racionalmente com a proteção de outra espécie. Eu vou ser menos polido. Geralmente, quando vem com esse papo pra mim, eu falo assim, então se consulte com um panda quando você passar mal. Exatamente. Se você tem alguma dúvida da valor, sua faculdade, pergunta pra uma cegonha. Porque, assim, não sei se a Cheston mesmo fala isso, né? Onde há exaltação, né, de animais, você tem sacrifício humano. E é literalmente isso, porque você perde o equilíbrio daquilo que de fato é valoroso e aquilo que não é. Alguém que está dizendo para você, não, os animais você tem que matar, você tem que maltratar, claro que não. É bíblico, inclusive, né? A questão de você... os animais, a forma como você os trata, é criação do Senhor, mas no fim de Gênesis, né, que mostra ali que aí que ele criou o homem e a mulher e viu que era muito bom. Então há sim uma hierarquia de valor entre as criações do Senhor, nós somente que somos imagem e semelhança de Deus, ponto. E tem esse exemplo clássico, né, que, poxa, você vai lá e mata uma tartaruga, né, ainda ali no ovo, e praticamente é um crime, eu não sei se nem inafiançável e tudo, mas você lutar para poder matar bebês, enfim, dentro do ventre, e não é mais já do tipo, porque antes era o seguinte, não, 2 semanas, né, mesmo, até 3 meses, meu amigo, não esquece, é papo de, viu que tem síndrome de Down, como os países da Europa, tem síndrome de Down, descarta. Né? Tem alguma comorbidade, algum problema? Descarta. Eu acho que na Dinamarca tá perto de 0 o nascimento de síndrome de Down, já. Parece que eles curaram a síndrome de Down. Não, eles só matam. Eles matam, eles são eugênicos. O trecho que viralizou teu, Ana. Aquele do vida não é vida. Ser uma vida, né? É um ser vivo. Mas você vê, é o quê? A vontade de matar das feministas é tão grande que o que ela queria talvez dizer, eu conheço 1000 argumentos a favor do aborto. 1000 eu conheço. Nenhum deles era aquele ali. Aquele ali era um péssimo argumento. Ela poderia ter dito que aquela não era uma vida humana, né? Ou que não era uma pessoa ainda, mas não dizer que não é uma vida, porque até um piolho é uma vida, até o vírus do Covid está vivo. Como que o embrião não estaria? Então você vê que a sanha de matar é tão grande. Inclusive, para continuar, lá em Santa Catarina nós temos um deputado padre, que provavelmente agora automaticamente deve ter sido excomungado, acho que não pode ser padre deputado, mas ele é do PT
e veio da Igreja Católica, e ele propôs um projeto de lei... Ele é transpadre, então. Pois é, não sei. Ele propôs um projeto de lei que cria e reconhece os direitos inerentes da natureza. Então, olha que loucura no universo do direito isso. Não sei se vocês lembram daquela tragédia da Mariana? Sim. Tem um processo onde uma ONG gaúcha entrou na justiça representando o Rio. Olha a loucura. O autor do processo é o Rio. Mas veja, o que... Calma. Sim. Essa eu não sabia. Sim, o autor... O Rio tá lá assim, não fui eu não, gente. Eu Como não é que tenho vai nada a ver saber com quais são os isso. interesses do Rio? Mas essa PEC, a PEC Meu 2 Deus de do 2022, céu, apresentada por um petista que vem, inclusive, da região oeste do estado, ou seja, o eleitorado dele é do agro. O que o agro faz? O agro tira da exploração da terra sustento e riqueza. Então, assim, ele propor isso é muito absurdo, porque você vê que não combina com o MST, não combina com o marxismo ortodoxo. E aí, na justificativa do projeto de lei, é que você abre aqui da PEC 2 de 2022, está escrito que essa proposta vem da onde? Da ONU. Ou seja, eles importam essas propostas. E a proposta diz no parágrafo 1º, 2º e 3º da justificativa que o objetivo desta PEC, que, ou seja, pretende fazer uma emenda à Constituição, é modificar o nosso cognitivo, o centro cognitivo do Estado catarinense, de uma visão antropológica, que eu até diria que esse livro, eu gostaria que ele fosse teocêntrico, mas ele considerando nosso contexto, é um livro antropológico, onde o assunto principal é o homem é o centro da matéria, né? Que o homem é a mulher. Mas o projeto de lei propõe substituir o antropocentrismo, que é o que a gente vive aqui há 300 anos, pelo biocentrismo, onde a vida de espécie não humana é central e portadora de direitos inerentes à sua existência. Você entende? Os direitos da árvore eles são comparáveis, igualáveis aos direitos do ser humano. Então, essa página foi pensada por isso. Ela não é um Tem que animal. prender o leão pra matar uma zebra. Não, mas agora. eu ia falar, quando você perde o norte da sua fonte moral, você joga, por exemplo, a natureza. Tá, quando ele descobrir, então, que na natureza tem canibalismo, né? Eu não como animais em respeito à natureza. Ó, o leão, beleza. Ó, o leão. A natureza. Valeu, fera. Exatamente. Mas isso tudo é por uma falta de fonte moral. E isso ainda mostra como a nossa legislação é inchada e mal utilizada, porque ela cria uma realidade. Não passou ainda. Ela não reconhece, porque teoricamente o direito, primeiro a realidade existe, depois o direito reconhece. Essa não, ela cria, né? Ela inventa. Olha, é uma um realidade. projeto de lei que pretende modificar o cerne cognitivo das pessoas. Olha a ousadia de um político achar que ele pode propor uma lei para mudar a cosmovisão das pessoas que vivem em um estado. É uma loucura. Agora, isso também tem no Congresso, se tu investigar, tu vai achar direitos da natureza. A ONU é a proponente desses direitos da natureza. Tem comissões, inclusive. E esses países que eu mencionei antes, que aderiram ao Pachamama como a deusa que protege a Constituição, são países que aderiram a esse biocentrismo. Veja que não parece mal, não é? Quando você lê o projeto de lei aqui, não parece mal. Tanto que foi muito difícil segurar o projeto de Mas lei. de boa intenção, né? Olha que diz assim, ó, dá nova redação ao artigo 181, reconhecendo a natureza atribuída de direitos inerentes à sua existência. Que lindinho, não é? Parece que vai proteger gatinho, vai proteger cachorro, mas não. O objetivo do projeto de lei é modificar a maneira como as pessoas pensam. Olha a ousadia de um político. Se isso não é um pensamento autoritário, não sei o que é. Então, essa página que nós colocamos aqui, tem 3 páginas dedicadas a isso. Ó. É a primeira que mostra, ela não é um boneco, nem outro ser inanimado. A vida que nós temos foi Deus quem soprou, né? Dentro de nós. Então, mostra que nós somos especiais, porque existe o transcendente que nos dá esse valor. Isso, novamente, é importante na política, porque, veja, não é um livro de política, mas todos os princípios que nortearam esse livro são princípios políticos. A origem dos direitos humanos, que diz que eu não posso agredir um homossexual, que eu não posso espancar um transexual, é a mesma origem que diz que eu não posso escravizar um negro, que eu não posso prender um judeu no Holocausto, que eu não posso abortar um bebê. E tudo isso tem que origem? A origem dos direitos humanos. Quem reconhece, quem é o autor dos direitos humanos? Só é possível que nós tenhamos direitos humanos se eles forem supraconstitucionais. Eles têm que ser mais importantes do que a lei, do que os deputados podem chegar a uma conclusão ou não. Tem que ter um valor que está acima da lei, porque esse é o valor que tem que tutelar o que a lei vai fazer a partir de então. Então, o que são esses direitos humanos que a gente coloca aqui, ó? Você não é um animal nem nada semelhante, você é mais importante. Mas por que você é mais importante? Por que eu explico para o meu filho que ele é mais importante? Sabe que
você é mais importante que um gato, meu filho, porque Deus te fez assim. Porque Deus te atribuiu essa importância. E é por isso que quando você se esvazia do transcendente, se você não tem Deus, você não tem religião, é difícil justificar por que eu não posso matar, escravizar, abortar. É difícil justificar. E olha a gravidade, isso aqui tem um jeito bem simples de explicar para as pessoas, para o pai e para a mãe, não para a criança, né? Mas aqui a menininha tá brincando com um gatinho. Quando você vê seu filho ali do lado de fora, do pátio, brincando e pisando em uma formiga atrás da outra, você pensa, bom, ele está se divertindo, pisando uma formiga atrás da outra. Se na semana seguinte ele começa a espetar um sapo atrás do outro, matar um sapo por dia, vai começar a ligar um alerta, porque o sapo é um animal mais complexo. Se na semana seguinte seu filho está empalando gatos, grave, você vai chamar certamente um psicólogo. Esse menino chama Chuck, né? Não, pois é. Mas por quê? Olha só, todos eles são vida, mas Sim. quanto mais complexa é a vida que você tem diante de si, mais valor ela tem. Mas quem que ordenou as coisas dessa maneira para dizer que eu posso matar um piolho, mas eu não posso matar meu cachorro, a paulada? Porque o piolho eu mato esmagado. Por que eu não posso esmagar uma pessoa? Usa a minhoca como isca, né? Exato, porque eu uso a minhoca. Pois é. Então, E por que eu percebo isso com tanta naturalidade, né? Ninguém precisa me... Exatamente. Ninguém chegou pra mim e falou assim, ó... O negócio é o seguinte, hein? Meu filho, eu estou pegando aqui a minhoca e colocando ela no anzol. Porque, não, é óbvio, bicho. Que a complexidade de uma minhoca é um dos seres menos complexos. E ainda assim, é mais fácil reproduzir isso aqui do que uma minhoca. Tipo assim, se você for pegar, poder, sabe, fazer um laboratório para fazer uma igual. Ou seja, um dos seres menos complexos da natureza é mais complexo do que um iPhone. Se impõe, né? Uma outra coisa interessante que tem, acho que nessa passagem, é que a gente vê também hoje muitos movimentos identitários que se associam a animais. Então, por exemplo, eu posso me sentir um cachorro. Eu posso me sentir... Therians. Até o tal do Therian lá Sim, também. Tem até Então, eu acho que essa página também, eu não sei se foi proposital, mas também vem, no meu entender, quando eu li, eu falei, cara, é também um chamado de mostrar, cara, você não é isso aqui, você é muito mais importante que isso aqui. Não é um cachorro. Não pode ser. Né? E essa também é uma resposta ao marxismo, né? Porque Engels dizia que o ser humano é um animal que trabalha. O próprio Che Guevara, vocês lembram que na Revolução eles tinham centros de trabalho forçado que era para tornar a pessoa evoluída, essa pessoa. Então, assim, essa noção de que o ser humano é só um bicho, naturalmente, mas que há algo que ele possa fazer para se tornar humano e que ele não é humano em essência, é a lógica marxista também, a lógica de impor a humanidade por meio do trabalho, e também a lógica, nós combatemos aqui também a lógica abortista, que diz que eu preciso merecer ou fazer algo específico para ser um menino ou uma menina. E não, quando você está lá na barriga da mãe, aí a gente volta para a página número 1, né? Quando você está lá na barriga da mãe, você já sabe que, ó, olha que lindinho, que é uma menina, ela é ela, né? Hoje, inclusive, até o movimento ideológico, identitário, ele se ancora muito nas exceções, como a gente falou, os intersexos, antigamente chamados hermafroditas, para justificar todo o movimento, como o Dr. John Money fazia, né? Queria aplicar aos saudáveis o tratamento que ele aplicava aos que tinham algum transtorno. O próprio movimento feminista diz, mas e os intersexos? Pois é, mas o intersexo também é uma informação biológica. Você também pode identificar essa síndrome de forma biológica. Então, eles são muito sem vergonhas, porque dependendo do que é conivente, por exemplo, se a biologia confirmar que existe um gene gay, daí a biologia é legal. Mas por enquanto que não confirma isso, então a biologia não serve para dizer o que... E outra parte legal, que eu acho que você ia acabar mencionando, mas essa parte que o Nicolas fala que não somos iguais, é interessante que a esquerda fala... Essa aqui? Aqui, ó, meninas e meninos não são iguais, nem melhores nem piores, os dois são especiais. A esquerda diz que a direita, os conservadores, a religião fomenta o estereótipo de gênero. Quer dizer, meninas brincam de carrinho e meninos brincam de... Meninos brincam de carrinho e meninas brincam de boneca, exatamente. A esquerda diz que nós fomentamos isso. Mas mesmo as feministas, como a Margaret Mead, que fez pesquisa em outros lugares do mundo, assim, bastante diversos da cultura ocidental, conclui que em todas as sociedades existem diferenciação sexual do trabalho e da atividade social. Por quê? Os homens vão fazendo aquilo que mais lhes apetece no que eles são melhores, e as mulheres o que mais lhes apetece são melhores. Por que isso é importante? Porque em situações difíceis, em épocas onde você lutava pela sobrevivência, era impossível o homem e a mulher se darem ao luxo de fazer coisas nas quais eles não tinham altas habilidades, eles não eram muito habilidosos. Então,
A história, a própria evolução, para quem acredita em evolução, psicologia evolucionista, vai demonstrar essas diferenças. Mas tem algo interessante. A esquerda nos acusa de promover estereótipos, mas quando um trans se denuncia, aparece, como é o caso daquele homem lá que virou mulher agora, o Mai Massafera. Já ouviram falar? Já. Olha qual foi... Matheus. Matheus. O Matheus que virou Mai Massafera. Olha que tipo de mulher ele tá performando. Porque a Judith Butler diz que o gênero é só uma performance. Então o Arthur aqui pode simplesmente amanhã vir vestido todo de cor-de-rosa, com um batom e desmunhecando todo e pronto, performou. Mulher é mulher, né? É feminino. Aliás, a Judith Butler vai mais... É uma caricatura, né? E olha pra essa Mai Massafera. O dia inteiro postando look, maquiagem, batom, compras e consumismo. E essa foi a transformação que ela escolheu fazer. Ninguém obrigou. Escolheu sair do personagem masculino para o personagem feminino e aderir a um personagem feminino extremamente fútil, materialista. Estereotipado. Estereotipado. Eles usam a mulher, figura mulher, né? Mulher, como uma fantasia. Pô. É uma fantasia. Tipo, vou me vestir aqui. Até mesmo porque, se mulher é um conceito abstrato, pode ser várias coisas, por que eles se transformam, então, naquilo que é mulher? Tem Né? um deputado que é Estereotipadamente, assim também, mulher. Exatamente, estereotipada, né? Então, por que então, não, vamos transformar a mulher. Aí eu tiro as costelas aqui pra ficar mais afinado, eu coloco preenchimento na bunda, eu coloco silicone. Mas peraí, se a mulher não tem algo concreto, por que você se torna o estereótipo Que você daquilo que não existe? Exato. Se não existe, não tem estereótipo. Se não Então existe, você virou o quê? Exatamente. Por que você faz essas modificações? Mete hormônio, reduz coloca mais progesterona, pra sua voz ficar mais fina, etc. Ou seja, embora se tente dissociar o conceito de gênero do conceito de sexo, Eles isso é caem- impossível. Eles não conseguem sair da dualidade porque não existe outra coisa. Né? Ele vai chegar e vai falar, não, beleza então, tá, eu não vou citar para não tomar processo, mas enfim, aí o deputado vai lá e fala, beleza, vou me transformar então numa mulher. E você está se transformando em quê? Se você não sabe qual que é o conceito. Se não é que isso não é o conceito, isso não existe, né? Porque a mulher não existe, porque é o seguinte, pelo que eles dizem, alguns meninos podem nascer mulher, mas nenhum menino pode nascer menino. Exatamente. Aham. Uai, aí não, ué. Você tá entendendo? O Olavo, a gente falava sobre isso. Ele diz assim: hoje o movimento ideológico diz que é mais natural eu me identificar com algo que é incompatível com o meu corpo do que eu simplesmente ser o que o meu corpo já revelar. E como você falou do direito ali, achei tão boa essa expressão. O direito deveria só reconhecer e não criar, né? E da mesma forma, a ciência deveria reconhecer, identificar. A gente não está em momento nenhum querendo desrespeitar as pessoas que sofrem de disforia de gênero. Nós achamos, inclusive, que elas têm que receber muito amor e todo o tratamento possível para se recuperar. Mas quem viola, quem age de forma perversa contra essas pessoas que sofrem disso é justamente o movimento ideológico identitarista de gênero queer, que diz que você vai se sentir melhor se você passar por uma série de cirurgias. Gente, assim, sem crianças na sala, depois você pesquisa imagens ou vídeos de como você faz uma cirurgia de ressignificação do sexo. Expressão péssima, expressão comunista revolucionária. Ressignificação. Redesignação de sexo. Como se assim, olha só, não é a esquerda que diz que sexo não é só um membro ou órgão genital? Então, Aí, por para quê? fazer uma Por que redesignação, tirar, então? ele tira e põe. Exatamente. E assim, é muito interessante isso, porque eles estereotipam o tempo todo, a estética nossa também. Nós, mulheres, vou abrir um parênteses aqui, nós sofremos com isso. Os especialistas que estudam psicologia da mulher e tal, falam que as mulheres são bem mais vulneráveis às questões da aparência. Elas se identificam mais, elas se envolvem mais com isso. Tanto que no Instagram, que só tem foto, tem mais mulher. No YouTube, que tem conteúdo longo, tem mais homens. E assim as redes sociais vão se distribuindo. Quem publica mais fotos são as mulheres. Um estudo do Leonard Sachs até mostra o seguinte. Mulher e homem, vamos supor, a Lara e o Arthur vão lá num jogo do São Paulo. Provavelmente, o Arthur vai postar nas redes sociais dele uma foto do campo, e a Lara vai postar uma foto selfie. sua no jogo. E aí as pesquisas mostram que a mulher tem essa questão da identificação. E o movimento feminista, o movimento queer e identitarista, ele está nos tornando cada vez mais uma caricatura de nós mesmas. Você vê que hoje a mulher aderiu a uma estética trans. Nós, mulheres, estamos tendo a nossa maneira de se comportar e se vestir ditada pela comunidade trans. Primeiro que grande parte dos modistas e estilistas são homossexuais
ou vinculados ao movimento LGBT. Segundo, que a estética que está sendo vendida para nós é a estética da Erika Hilton e da Mai Massafera. Nossas unhas não são mais suficientes, precisamos de unhas de fibra de vidro. Nosso cabelo não é mais suficiente, precisamos de mega hair. Nossos cílios não são mais suficientes, precisamos de alongamento de cílios. Nossa boca não é mais suficiente, precisamos preencher a boca. Nosso corpo não é mais suficiente, precisamos de silicone cada vez maior. É tudo caricaturado. E não é o conservadorismo que está fazendo isso, gente. E é interessante que o movimento feminista, às vezes, critica coisas que ele mesmo fomenta. Sim. Né? Critica o abandono paterno, que também é culpa deles. A gente já precisa ir encaminhando para o nosso final, mas eu queria só ainda lembrar uma questão aqui que eu anotei a respeito das profissões. Eu achei muito interessante que vocês mantiveram as mesmas profissões para ambos os livros. Para ambos os livros, justamente. Então, ele pode ser médico ou um grande construtor, né? Ó, a página da médica, que é a página do construtor, são as mesmas profissões, mas tem esse detalhe, né, da mulher com cuidado, o homem com trabalho braçal, é interessante. Abraçando as inclinações. Né? Sim. Achei interessante que a questão do aviador, do soldado, e isso aqui também me chamou a atenção, porque normalmente a gente vê a figura da professora e do político, e aqui eu acho que vocês inverteram. Eu não sei se foi alguma estratégia, talvez, para fugir um pouco também de crítica. A gente sabe que botaram lá a professora e o cara que é o político, mas eu achei muito interessante também porque mostra, você é política, Ana, então trazer também essa figura em outros lugares, as etnias também muito bem representadas. Eu achei que teve um cuidado muito interessante e eu queria que vocês pudessem falar para o pessoal de casa. Esse livro já está à venda, Sim. né? Vocês acabaram de lançar, como é que as pessoas adquirem esse livro? Vamos lá. A gente teve esse cuidado, Arthur, e não foi igual propaganda de esquerdista, né? Vamos colocar cada um aqui para poder, na cota, né, de cada um. Não. Foi realmente para poder abranger, né, a maior, digamos assim, quantidade de pessoas, de formas, de profissões, que nós acreditamos que é importante. Não porque eu estou querendo pagar pedágio para alguém, mas porque eu acredito que sempre foi assim. E não tem nenhum problema da gente ter representatividade. Representatividade não é coisa da esquerda. Pelo contrário, quem mais representou as pessoas do mundo foi Jesus. Nenhum outro carregou todo o pecado de todo mundo. Ninguém nunca chegou antes dele e falou, não. Deixa comigo. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Né? Que deu a valorização, por exemplo, né, para o seu próprio corpo. Né? Ele é templo do Espírito Santo. Antigamente, a prática de canibalismo, etc. Ele trouxe essa ideia, essa dignidade, né, para o corpo humano. Então, isso são princípios bíblicos, né, de fato. Deus não faz acepção de pessoas. Então, isso aqui não é de maneira nenhuma é uma propaganda, sei lá, identitária, não. Pelo contrário, a gente teve muito cuidado. Uma última coisa só do livro, para eu poder falar onde vocês podem adquirir, etc., é que eu sonhava e orava pelos meus filhos antes deles nascerem. E hoje eu vi, né, um casal que estava lá e falou, não, tô comprando meus futuros filhos. Aí o Tiago Medina também, que é vereador lá de Recife, falou, não, tô comprando aqui pro meu futuro filho. Por que é bacana isso aqui também? Que o imaginário, não somente da criança, mas também dos futuros pais, eles são importantes quando eles são trazidos para a realidade. Eu comprei um presente para minha esposa antes de eu conhecer ela. Eu comprei e guardei por 2 anos. Mentira. O que era o presente? É uma caixinha escrita, eu vou cuidar do seu jardim. Oh, não. Eu estava no Morro de São Paulo, nem lembro que ano que era. Não, assim, não era assim, já estava conversando com ela, zero. Eu nem sabia da existência dela. Aí eu amo essas bugigangas, sabe, assim, aquelas lojas todo país que eu vou, eu compro um trem ali e tal. Aí eu fui lá, passei e falei, putz, Guila, eu vou comprar, vou dar pra quem, né? Eu falei, não, eu vou guardar. Aí eu falei, quando eu noivar, eu vou dar de presente. E depois de 2 anos só veio. Então, assim, digamos, isso daqui pode ser, quando um menino passar numa livraria, pode ser que ele vai olhar isso aqui e falou, vou comprar pra dar pra minha filha no futuro. Isso aqui concretiza o sonho dele, né? Então, achei isso muito legal. Esse livro está sendo vendido principalmente na plataforma da Editora Vida. Quero deixar aqui os agradecimentos para a Editora Vida, Renan, em nome do Renan, agradecer todo o pessoal que trabalhou junto com o livro. Tá com frete grátis até hoje, Dia das Crianças, dia 12/10. E a gente, enfim, tá tentando fazer o máximo para estar em todas as livrarias aí do Brasil. Mas tanto no meu perfil quanto no da Ana, vocês vão encontrar lá os links para poder adquirir os livros. Para todo o Brasil, entrega para todo o Brasil. E é isso.
Legal. Não tem muito, não. Olha só, eu acho que bem legal essa página aqui da médica também. Se a gente procurar lá no site da USP, grande universidade, né? Pouco ideologizada, mas algumas informações legais lá. Se você pesquisar no site da USP e baixar as especialidades de medicina, hoje as mulheres estão cada vez mais na área da saúde e, na verdade, as mulheres já são 60% na universidade. Ou seja, de cada 10 diplomas, 6 vão para mulheres e só 4 para homens. Mas o ponto é que se você pegar e imprimir lá a tabela de medicina e especialidades, você vai ver que por mais que as mulheres possam fazer o que quiser, escolher a residência que quiser, a especialidade que quiser, existe também uma concentração nesse sentido. Minha filha não pode ser médica? Pode. Mas se você olhar lá a tabela, as mulheres tendem a ser dermatologistas, cuidar da saúde da família, pediatra e idosos, geriatra. Olha que interessante, não é isso que no fim das contas as mulheres sempre fizeram? Cuidaram de suas famílias com relações mais íntimas? E quando você olha a mesma tabela da USP, a maioria das pessoas que escolhem as especialidades onde o paciente está desacordado são homens. Por exemplo, pediatria é mulher. O bebezinho geralmente é acordado. Mas cirurgia pediátrica, majoritariamente homens. Então, cirurgia cardíaca, neurocirurgião, são, em maioria, homens. Por que isso acontece? Porque por mais que o mundo seja amplo de oportunidades, como que você identifica essa diferenciação e como que você, de fato, respeita a diversidade? Respeitar a diversidade, de fato, é dizer, qualquer mulher pode ser médica, mas é completamente compreensível que a maior parte das mulheres vai se sentir mais feliz sendo uma médica da família, geriatra, dermatologista, do que um neurocirurgião. Isso a ciência explica, a mulher tem um cérebro empático, o homem tem um cérebro sistemático. E, no geral, a empatia só faz sentido quando você está acordado. Se o seu paciente estiver dormindo, sedado, não há o que conversar com ele. Mas se o seu paciente está acordado, é uma criança, um adolescente, pediatra, um idoso, você conversa com ele e identifica o problema. Por isso, as mulheres do cérebro empático preferem as áreas onde os pacientes estão acordados. Então, a gente não está dizendo em momento algum, quando a gente fala isso, a gente não está sendo feminista em dizer, tem até santa médica, não é? Nossa, demais, velho. É Santa Giana que era médica? Santa Giana era médica e Santa... mas ela não era médica, Santa Hildegarda. Não, era Musici, é médica natural, eles dizem, né? É uma medicina natural, né? Então, não tem nada de feminismo aqui em você dizer que uma mulher pode ser médica ou uma grande construtora. Aliás, Hatshepsut foi uma das maiores construtoras do Egito, foi uma faraó, foi mulher, né? Então, pessoal, pode comprar com segurança de que você está levando para sua casa um conteúdo, não só que ele é compatível com os princípios cristãos, mas também com os princípios conservadores, e escrito por 2 pessoas que tomaram o cuidado de identificar quais são as principais ameaças ideológicas e transformá-las aqui colocar aqui um antídoto fofo. Né? Nada de política e de ideologia, de partidarismo, mas colocar com uma linguagem fofa, com um desenho fofo, uma oportunidade de você ler essa frase e abrir um diálogo com seu filho. Viu, meu filho? Mesmo que você às vezes não se sinta bonito ou não se sinta um menino bonito, isso não significa que você seria melhor se fosse menina. Mesmo que você, minha filha, não esteja satisfeita com seu cabelo, isso não significa que seria melhor cortá-lo completamente. E assim vai. Então, é um livro para você aproximar-se com seus filhos, transmitir valores e fazer da leitura dialogada e da leitura em voz alta um momento mais rico na sua casa. É isso, gente. Queria agradecer pela presença de vocês. Muito bom, né, Lara? Muito bom. Excelente. A gente sabia que seria assim. Com certeza. E a gente se vê no próximo Conversa Paralela. Muito obrigada, queridos. Até a próxima. Espero que haja próximas, né? Muito bom te rever. Muito boa noite, Lara. Um beijo. Um beijo para você que acompanhou até o final. A sitting president of the United States had his Twitter and Facebook accounts frozen. Our founding fathers could not possibly have imagined that. Is there a chance that this documentary will be censored? I think there's a huge chance this documentary gets censored. Yeah, so it's interesting when you look at so many of the big censorship cases in the United States involving COVID, Hunter Biden's laptop, they all go back to a common thread. What is that thread? National security. Google Jigsaw produced world's first AI censorship product, things the model were trained on. Support for Donald Trump
Brexit referendum that the State Department tried very desperately to stop. These are all these sort of component pieces of what you called the censorship industrial complex. 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 I've long felt that it was a bubbling God complex.